A chuva batia violentamente contra as janelas da lanchonete à beira da estrada naquela noite, isolando o pequeno estabelecimento do resto do mundo. Ava estava sentada ali, encurvada, segurando o telefone como se fosse uma granada prestes a explodir. Do outro lado da linha, a voz do advogado de seu ex-marido soava fria como gelo. Cada palavra era um prego no caixão de sua esperança. Você tem exatamente 14 horas, senhora Sinclair. Sem casa, sem marido, sem filha. Fim da história. A ligação terminou com um clique seco. Ava baixou lentamente o telefone, sentindo o sangue congelar em suas veias. Ela olhou para o estacionamento escuro onde seu velho Honda estava sob a chuva torrencial. O banco de trás cheio de cobertores e travesseiros. Aquela era sua casa. Aquele era o futuro que ela poderia oferecer à sua filha. A dor era forte demais para conter. Ava não gritou de raiva. Ela desmoronou. Ela pressionou a testa contra o balcão frio de mica e começou a chorar. Soluços convulsivos e dolorosos que sacudiam seus ombros. Entre as respirações entrecortadas, ela soltou as palavras que estavam presas em sua garganta, alto o suficiente para que o universo ouvisse seu apelo. Querido Deus, preciso de um milagre. Preciso de um marido em casa até amanhã. Ou vou perder minha filhinha. O milagre de Ava estava sentado a 3 mesas de distância, mas ela ainda não sabia disso. E se soubesse quem aquele homem realmente era, talvez tivesse corrido para a tempestade em vez de ficar. Você acredita que, às vezes, os anjos da guarda têm a cara do diabo? Curta e inscreva-se agora. Prepare seus lenços, porque o que esse estranho perigoso está prestes a fazer vai destruir tudo o que você pensava saber sobre o amor. Assista até o final para ver a reviravolta no tribunal que vai deixar você sem fôlego. O Silver Spoon estava tranquilo naquela noite, com apenas algumas figuras espalhadas flutuando no brilho amarelo pálido. Na mesa número 4, Damien Castellano sentou-se em frente à sua filhinha, Sophie. Seus olhos cinzentos ocasionalmente varriam a sala, como sempre faziam. Um hábito tão arraigado que parecia parte de sua memória genética. Ele era o tipo de homem que a luz parecia evitar, o tipo que as sombras envolviam, cobrindo os ângulos marcantes de seu rosto, como se a escuridão fosse o único lugar ao qual ele realmente pertencesse. Uma cicatriz discreta em sua sobrancelha esquerda contava histórias de noites que pessoas comuns jamais gostariam de conhecer. Ele usava um terno preto caro, com as mangas arregaçadas para revelar antebraços fortes, e com dedos longos cortava a carne no prato de Sophie em pequenos pedaços do tamanho da boca de uma criança. Marcus Chen, seu guarda-costas, estava sentado na mesa ao lado, com as costas retas e os olhos constantemente examinando a porta e as janelas. Para quem observava, eles pareciam nada mais do que um pai dando jantar para sua filha. Ninguém sabia que aquele homem controlava um império subterrâneo que se estendia de Chicago até a costa leste, que um único aceno dele poderia fazer uma pessoa desaparecer sem deixar vestígios. Sophie, de 5 anos, com cabelos negros tão brilhantes quanto os do pai, estava ocupada empilhando batatas fritas em forma de castelo no prato. Ela não sabia quem era seu pai, além da porta da frente de sua casa. Para Sophie, Damien era simplesmente o homem que sempre chegava a tempo para o jantar. O homem que contava contos de fadas todas as noites, mesmo que sua voz fosse baixa e áspera, como se nunca tivesse sido feita para um trabalho tão delicado. Damien observava sua filha construir seu castelo de batatas fritas quando um grito rasgou o ar vindo do balcão. Ele ergueu a cabeça, estreitando os olhos cinzentos. Uma jovem mulher havia desabado sobre o balcão, seus ombros tremendo em ondas. Seu choro abafado e entrecortado encheu a lanchonete vazia como um sino destinado a convocar os mortos. Então ele ouviu as palavras que ela sussurrou alto o suficiente para que o universo ouvisse e alto o suficiente para chegar à mesa número 4. Um milagre, um marido e um lar antes de amanhã. Senão, ela perderia sua filha. Damien sentiu como se uma mão invisível tivesse se fechado em torno de seu peito e o apertado. Ele olhou para Sophie, que distraída lambia migalhas de sal das pontas dos dedos, totalmente inconsciente de como o mundo adulto podia ser brutal. Ele imaginou a agonia de ser arrancado de sua filha, de alguém arrancar Sophie de seus braços, e o pensamento o atingiu como uma faca girando em suas costelas. 2 anos antes, Isabela havia morrido. Sua esposa, a única mulher que jamais fez seu coração congelado bater por algo além do medo e da raiva. Um acidente de carro, ou pelo menos era o que a polícia havia escrito em seu relatório. Damien sabia uma verdade diferente, uma verdade pela qual ele havia pago com o sangue dos responsáveis.
Mas não importava que ele pudesse destruir todo um império do submundo. Ele não podia trazer Isabela de volta. Ele não podia apagar as noites. Sophie chorava por sua mãe durante o sono. Ele não podia preencher o vazio em uma cama que era grande demais para uma pessoa. Desde então, ele criou sua filha sozinho. Damen Castellano, o homem que fazia todo o submundo do Nordeste tremer, aprendeu a trançar o cabelo da filha com os dedos que antes apertavam o gatilho. Ele memorizou o nome de todas as princesas da Disney, sabia que Sophie gostava de leite morno antes de dormir e que tinha medo do escuro, por isso sempre precisava da luz noturna em forma de estrela. Ele pensava que havia se acostumado com a solidão, que havia aceitado que o resto de sua vida seria apenas ele e Sophie. Mas o choro daquela mulher o puxava em direção a ela como uma corda invisível. O instinto protetor dentro dele, que dormia desde o dia em que Isabela morrera, de repente despertou com um rugido baixo e furioso. Não o instinto de um predador, mas o instinto de um pai. Damen pousou o garfo e a faca e enxugou as mãos com o guardanapo. Lenta e deliberadamente, Marcos ergueu uma sobrancelha da mesa ao lado dele. Seus dedos tocaram levemente a borda do paletó, onde a arma estava escondida. Damen balançou levemente a cabeça. Não eram necessárias armas para isso. Ele se levantou e falou com Sophie com a voz gentil que só ela ouvia. Sente-se aqui com o tio Marcos e termine suas batatas fritas. O papai volta já. Sophie olhou para cima, seus grandes olhos fixos nele. Posso comer mais sorvete? Damien quase sorriu. Sim, mas não conte para a Sr. Chen quando chegar em casa. Então ele se virou e caminhou em direção ao balcão com passos firmes. Ele não sabia o que estava fazendo. Não sabia porque os gritos de uma estranha podiam levá-lo adiante, como se ele não tivesse escolha. Mas ele tinha certeza de uma coisa. Naquela noite, ele não conseguia ficar parado vendo uma mãe perder seu filho. Não quando tinha o poder de mudar isso. Os passos de Damen pararam bem ao lado de Eva. Ela nem percebeu sua presença. Ainda afundada no poço profundo de seu desespero, com a testa pressionada contra o balcão gelado, Damen ficou ali por um momento observando seus ombros estreitos tremerem a cada soluço. Então, ele pegou sua carteira, tirou uma nota de $100 e a colocou gentilmente ao lado da mão dela. O som fraco do papel tocando a bancada fez Ava se encolher. Ela levantou a cabeça, seus olhos azuis inchados e vermelhos de tanto chorar, olhando para o dinheiro antes de deslizar até o rosto do estranho. Pare de chorar, disse Damian, sua voz baixa e áspera, como pedras se esfregando. Nenhuma mãe deveria chorar assim. Ava piscou, tentando se recompor. Ela rapidamente enxugou o rosto com as costas da mão, envergonhada por um estranho ter testemunhado o momento mais fraco de sua vida. Ela olhou para a nota e a empurrou de volta para Damien. Desculpe, estou indo embora. Não queria incomodar ninguém. Sua voz estava trêmula. Damien não tocou no dinheiro. Ele também não recuou. Em vez disso, inclinou ligeiramente a cabeça, estudando-a com uma expressão que Ava não conseguia decifrar. Não era pena, nem curiosidade. Era algo mais profundo, algo que parecia compreensão. Isto não é caridade, disse ele lentamente, com a voz ainda no mesmo tom baixo, como se não quisesse que mais ninguém ouvisse. Ouviu o que disse. Precisa de uma casa e de uma família para mostrar ao juiz amanhã. É mesmo? Ava ficou rígida. Seu instinto defensivo surgiu imediatamente, como uma parede invisível. Ela apertou a bolsa velha contra o peito, como se fosse o único escudo que restava entre ela e o mundo. Isso não é da sua conta, ela disse bruscamente, com a voz mais aguda do que pretendia. Eu não te conheço. Não sei quem você é e não preciso da ajuda de ninguém. Ela disse as palavras, mas até ela podia sentir o quão vazias elas eram. Ela precisava de ajuda. Estava desesperada o suficiente para implorar ao universo por um milagre. Mas a vida lhe ensinara que nada era de graça, especialmente vindo de homens estranhos. No meio da noite, Damen estava prestes a falar quando um barulho alto ecoou da mesa número 4. Ambos se viraram. Sophie havia derrubado o frasco de ketchup e o líquido vermelho, tão vívido quanto sangue, se espalhou pela mesa e pingou em seu vestido rosa. Sophie ficou sentada com os olhos arregalados, as mãozinhas manchadas de ketchup e levantadas como se estivesse se rendendo. Papai, me desculpe. Sua vozinha tremia. Eu não fiz de propósito. Damien olhou para a bagunça e algo inacreditável aconteceu. Ele riu. Não foi uma gargalhada, apenas um som suave escapando de sua garganta, mas foi o suficiente para fazer Marcos, na mesa ao lado, se assustar e olhar para cima. Há quanto tempo ele não ouvia seu chefe rir? Damen voltou-se para Ava. Os resquícios daquele sorriso ainda estavam no canto de sua boca.
Isso suavizou a expressão perigosa em seu rosto, fazendo-o parecer quase comum, quase inofensivo. Quase. Olhe, disse ele olhando para Sophie sentada no meio daquele caos vermelho. Vou fazer isso de qualquer maneira, porque nenhuma criança merece ser tirada da mãe. Mas, se vamos fazer isso, você pode me ajudar com aquela bagunça ali? Ava olhou para a menina, depois voltou a olhar para o homem. Ela não entendia o que ele estava dizendo. Tenho uma mansão em Alpine, Nova Jersey. Damon continuou, sua voz ainda baixa e calma, como se estivesse discutindo o tempo em vez de fazer uma oferta imprudente. 6 quartos, um quintal cercado, uma piscina, tudo o que um juiz de família quer ver em um relatório. Moro sozinho com minha filha e, honestamente, temos espaço mais do que suficiente. Posso ajudá-la com essa audiência. Você precisa de um marido e um endereço. Considere feito. Ava tinha certeza de que tinha ouvido mal. Ou talvez estivesse tão exausta que começasse a alucinar. Ela piscou várias vezes, como se isso fosse acordá-la. Que você disse? Uma troca justa, Damon deu de ombros. Eu te dou um lar e um nome. Você me ajuda a não enlouquecer com esse caos. Seu olhar se voltou para Sophie e a mancha de ketchup que se espalhava. Sou bom em administrar negócios, mas sou um desastre total em tirar ketchup de um vestido de princesa. Ava abriu a boca, depois a fechou novamente. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Um estranho, uma casa, um casamento falso. Tudo isso oferecido em uma lanchonete à beira da estrada perto da meia-noite por um homem cujo nome ela nem sabia. Por quê? Ela perguntou com a voz trêmula. Por que você faria isso? Você não me conhece. Ninguém faz nada de graça. Não neste mundo. Damon ficou em silêncio por um momento. Ele olhou para Sophie, que tentava limpar as mãos com guardanapos, apenas espalhando o ketchup ainda mais. Então ele olhou de volta para Ava, seus olhos cinzentos encontrando os olhos azuis dela, encharcados de lágrimas. Porque eu sei como é quase perder a coisa mais importante. Sua voz baixou, carregando algo como uma dor antiga. E porque nenhuma criança merece ser separada de sua mãe. Nenhuma criança merece crescer se perguntando por que sua mãe não está mais lá. O silêncio se estendeu entre eles. A chuva continuava batendo nas janelas. As desculpas murmuradas de Sophie vinham da mesa número 4. Uma música suave tocava em um rádio antigo na cozinha. Mas para Ava, todos esses sons se dissolveram. Havia apenas a oferta insana do estranho e 14 horas contando em sua cabeça como uma bomba relógio. Ava estudou o homem à sua frente, tentando encontrar algum sinal de golpe, algum traço de perigo, qualquer coisa que provasse que aquilo era uma armadilha. Mas seus olhos cinzentos refletiam apenas a luz amarela pálida da lanchonete, firmes, inabaláveis, sem um lampejo de dúvida. Ela havia vivido tempo suficiente na escuridão para saber quando as pessoas estavam mentindo. Preston havia mentido para ela milhares de vezes, com um sorriso perfeito e olhos gentis. Mas esse homem não sorria, não tentava ser charmoso, não tentava persuadi-la a confiar nele. Ele simplesmente ficava ali parado e esperava, como se a decisão dela não o afetasse de forma alguma, quer ela concordasse ou fosse embora. Essa indiferença fez Ava acreditar nele mais do que qualquer promessa doce jamais poderia. Você está falando sério? Ela perguntou com a voz ainda trêmula, mas agora mais firme. Porque não posso brincar com a vida da minha filha. Se isso for uma piada cruel, se você for um pervertido ou um serial killer, prefiro dormir no meu carro a ir com você. Damon não pareceu ofendido. Na verdade, o canto de sua boca se ergueu levemente, como se ela tivesse dito algo que o impressionasse. Você é uma boa mãe, cuidadosa. Isso vale alguma coisa. Ele enfiou a mão no paletó, tirou a carteira e a estendeu para ela. Pegue o que precisar. Carteira de motorista, cartões de crédito, fotos, a placa do carro. Envie para quem quiser. Faça do seu jeito. Ava pegou a carteira de couro preta, abriu-a e viu a carteira de motorista. Damon Castellano, um endereço em Alpine, Nova Jersey. Nascido em 1988, 36 anos. Ela pegou seu celular, fotografou a carteira e em seguida tirou uma foto do rosto dele. Damon ficou parado enquanto ela fazia isso. Não desviou o olhar. Não fez uma única pergunta. Vou dirigir meu próprio carro e seguir atrás de você, disse Ava, seu tom soando mais como uma ordem do que uma sugestão. Vou enviar minha localização para minha irmã a cada 30 minutos. Se eu parar de enviar, ela chamará a polícia imediatamente. E se você fizer qualquer coisa que me deixe desconfortável, vou embora sem dar explicações. Razoável? Damon assentiu. Mais alguma coisa? Ava hesitou por um segundo. Quero saber se há mais alguém na casa. Só eu, Sophie e, às vezes, a governanta durante o dia,
respondeu Damon, sem hesitar. E Marcus, ele estará na casa de hóspedes nos fundos. Ava olhou para o homem sentado à mesa ao lado da mesa número 4. Um homem grande e de olhos frios e penetrantes fixos neles. Quem é aquele? O que garante a segurança de Sophie e minha? Damon disse, você não precisa se preocupar com ele. Ava não tinha certeza se deveria acreditar nisso, mas não tinha muitas opções. Ela acenou com a cabeça, virou-se e saiu, empurrando a porta de vidro e entrando na cortina de chuva que ainda caía sem piedade. Seu velho Honda Civic estava parado no canto do estacionamento, com a luz da rua refletindo na pintura desbotada que estava descascando em alguns pontos. Ava correu pela chuva, abriu a porta e deslizou para o banco do motorista. No banco de trás, Mia dormia profundamente, enrolada sob um cobertor fino com seu ursinho de pelúcia, Rosie, apertado nos braços. O rosto da criança estava tranquilo como o de um anjo, sem saber que sua pequena vida estava por um fio. Ava olhou para a filha e depois para o celular. Disqueu para Rachel. Após 3 toques, a voz da irmã soou tensa e preocupada. Ava, você está ligando a esta hora? O que está acontecendo? Está tudo bem? Ava respirou fundo. Escute-me e não me interrompa. Estou prestes a seguir um homem até sua casa. O quê? Rachel quase gritou. Você está louca? Ava, me escute. Não tenho escolha. Rachel. Ava interrompeu. Sua voz tremia, mas era firme. Tenho 14 horas. Se não fizer algo, Preston levará Mia. O advogado dele me ligou hoje à noite. O juiz não me dará outra chance. O silêncio se estendeu na linha. Mas seguir um estranho até sua casa. Ava, você não sabe quem ele é. Ele pode ser qualquer pessoa. Um assassino, um traficante. Eu sei. Ava olhou através do para-brisa embaçado pela chuva e viu Damon carregando Sophie para fora da lanchonete. Um guarda-chuva preto protegia a menina, enquanto ele deixava a chuva molhar os ombros de seu paletó. Eu sei tudo o que pode acontecer. Mas, Rachel, eu dormi no meu carro por 3 meses com uma criança de 5 anos. Fui humilhada pelo meu ex-marido no tribunal. Perdi meu emprego, minha casa, perdi tudo. Não tenho mais nada a perder, exceto Mia. E se eu não fizer isso, vou perdê-la. Um suspiro pesado de Rachel veio pelo telefone. Envie-me sua localização a cada 30 minutos. Se você parar de enviar, eu chamo a polícia. Você entende? Eu entendo. E Rachel, tirei fotos da carteira de motorista e da placa do carro dele. Estou enviando para você agora. Se algo acontecer comigo, não diga isso. A voz de Rachel embargou. Não diga nada. Apenas envie a localização. E tenha cuidado. Você está me ouvindo? Ava encerrou a ligação, enviou as fotos e sua localização para a irmã. Então ela olhou pelo espelho retrovisor e viu Mia ainda dormindo. Ela se inclinou para trás e acariciou gentilmente os cabelos loiros e macios da filha. Meu amor, me desculpe. Ela sussurrou com a voz embargada. Me desculpe por esta vida, mas prometo que farei qualquer coisa para mantê-la comigo. Qualquer coisa. Os faróis de um Mercedes Maybach preto brilhante se acenderam à frente. Damon já estava no carro esperando. Ava ligou o velho Honda, o motor tossindo na noite chuvosa. Ela saiu do estacionamento, seguindo o carro de luxo à sua frente. Pela filha, ela estava disposta a seguir o diabo até o inferno. E naquela noite, talvez fosse exatamente isso que ela estivesse fazendo. A viagem durou cerca de 15 minutos, mas para Ava pareceu um século inteiro. Seu velho Honda Civic seguia o Mercedes Maybach preto brilhante através da chuva, da tempestade, de uma parede de água. Os limpadores funcionavam a toda velocidade e ainda assim não conseguiam acompanhar a chuva torrencial. Assim, sua visão se tornou pouco mais do que listras borradas de luz dos faróis traseiros à frente. Ava continuava olhando pelo espelho retrovisor, onde Mia dormia, completamente alheia à viagem insana que sua mãe acabara de escolher. Ava enviou a primeira mensagem de localização para Rachel e recebeu um coração e uma frase curta. Estou observando. Tenha cuidado. Elas saíram da rodovia principal e entraram em estradas menores, ladeadas por carvalhos antigos que se erguiam como se estivessem em posição de sentido há séculos. Aquela área não se parecia em nada com qualquer lugar onde Ava já tivesse morado. Nada parecido com apartamentos apertados ou ruas barulhentas. Aquilo era Alpine, onde todas as casas se escondiam atrás de cercas altas e portões de ferro maciço, onde o valor das propriedades era contado em milhões de dólares. O Mercedes entrou em uma estrada particular e parou diante de um enorme portão de ferro com intrincados desenhos em espiral. Ava parou atrás dele,
com o coração batendo mais rápido enquanto observava o portão se abrir lentamente, como se os recebesse em outro mundo. E então ela viu. A mansão erguia-se através da chuva como um sonho, ou talvez um pesadelo. Ava já não tinha a certeza. Arquitetura mediterrânea, 3 andares imponentes, telhados vermelhos escuros, colunas brancas marfim e varandas amplas com vista para um enorme jardim. Uma luz amarela quente espalhava-se pelas janelas altas, afastando a escuridão da noite chuvosa. Isto não era uma casa, era um castelo. Ava se perguntou em que conto de fadas ela havia entrado, ou se aquilo era simplesmente a armadilha mais lindamente decorada que ela já tinha visto. Ela dirigiu atrás do Mercedes e estacionou perto de um Range Rover preto e um Porsche prateado. Damon saiu segurando um guarda-chuva preto sobre Sophie, enquanto mais uma vez deixava a chuva molhar os ombros de seu paletó. Ele olhou para Ava através do para-brisa e acenou levemente com a cabeça, como se quisesse sinalizar que estava tudo bem. Ava respirou fundo e acordou Mia. Querida, acorda. Chegamos. Mia abriu os olhos sonolenta, segurando a ursinha Rosie e olhando pela janela com confusão sonolenta. Onde estamos, mamãe? Na casa de uma amiga, mentiu Ava. Ou talvez isso se tornasse verdade em breve. Vamos ficar aqui por um tempo. Ela pegou Mia nos braços, cobriu-a com sua jaqueta fina e correu pela chuva até a varanda da frente. A frente onde Damon esperava. Ele havia aberto a porta e a luz do interior se espalhou por seu rosto angular. Entre, disse Damon, sua voz ainda baixa e calma. Ava passou pela soleira e parou de repente. Ela se preparou para uma casa luxuosa e impecável, do tipo que se vê nas revistas. Ela não se preparou para o que estava vendo. A sala de estar era enorme, com teto alto e um lustre de cristal. Mas era aí que a elegância terminava. Roupas limpas estavam empilhadas no sofá de couro creme, claramente deixadas lá há semanas, esperando para serem dobradas. Brinquedos infantis estavam espalhados pelo chão como minas terrestres. Caixas de pizza vazias estavam empilhadas na ilha de granito da cozinha. Copos usados estavam sobre a mesa de centro. Uma pequena bicicleta infantil estava espalhada no meio da passagem. Damien acendeu mais luzes e Ava ouviu esfregar a nuca. Um raro lampejo de constrangimento cruzou o rosto que normalmente era frio. Desculpe pela bagunça, disse ele mais baixo do que antes. Desde que minha esposa morreu, tenho tentado manter as luzes acesas e garantir que Sophie tenha comida. Mas às vezes o trabalho e criar uma criança sozinho se tornam maiores do que eu. Posso construir casas para outras pessoas, mas esqueço como cuidar da minha. Ava olhou ao redor e Taron, estranhamente, não sentiu horror ou repulsa. Sentiu solidão. Viu um pai fazendo o melhor que podia com o que tinha. Viu uma casa que precisava de cuidados, da mesma forma que ela mesma precisava de abrigo. E então um pequeno milagre aconteceu. Sophie, ainda com manchas de ketchup no vestido, correu até Mia com os olhos brilhantes. Você gosta de princesas? Sophie perguntou, com voz ansiosa. Tenho uma caixa cheia de brinquedos de princesas lá em cima. Quer ver? Mia, que estava tímida e quieta desde que sua vida virou de cabeça para baixo, de repente sorriu. Gosto da Elsa, disse a menina baixinho. Também gosto da Elsa, gritou Sophie. Venha, vou te mostrar. Sophie pegou a mão de Mia e a puxou em direção à escada. Suas risadas ecoaram pela enorme casa. Um som claro e brilhante que afastou o silêncio pesado. Ava ficou ali, observando sua filha rir pela primeira vez em semanas, e sentiu algo derreter dentro do peito. Damien também observava as duas crianças, seu rosto suavizando-se de uma forma que parecia quase estranha. Ava olhou para a bagunça, depois para o homem parado no meio da casa como um rei perdido em seu próprio reino. Tirou o casaco e arregaçou as mangas. Perfeito, Damien, disse ela. E pela primeira vez em meses, um sorriso verdadeiro surgiu em seus lábios. Temos 12 horas antes do tribunal. Vamos virar este lugar de cabeça para baixo. Ninguém poderá dizer que isto não é um lar. Às 23 horas, a guerra começou. Ava ficou no meio da sala de estar como um general inspecionando um campo de batalha, seus olhos varrendo cada canto caótico com o cálculo frio de alguém que aprendeu a sobreviver à adversidade. Ela prendeu o cabelo no alto, arregaçou as mangas até os cotovelos e se virou para Damien, que estava ali como um aluno esperando instruções. Comece com a pilha de roupas no sofá, disse ela, sua voz não mais trêmula ou incerta como algumas horas antes. Dobre por cor, empilhe na cesta. Depois eu mostro onde colocar. Damien Castellano, o homem que comandava um império subterrâneo que se estendia por toda a costa leste.
O homem cujo único aceno podia fazer as pessoas mais poderosas tremerem, sentou-se obedientemente ao lado da pilha de roupa suja e começou a dobrar. Ele pegou uma das camisetas minúsculas de Sophie, tentando desajeitadamente transformá-la em um quadrado perfeito, mas acabou parecendo mais uma bola amassada. Ava olhou e quase riu, mas se controlou a tempo. Não assim. Ela se aproximou, pegou a camiseta das mãos dele e demonstrou. Dobre-a ao meio no sentido do comprimento primeiro, depois dobre as mangas e em seguida dobre-a em 3 partes. Assim, Damien observou as mãos experientes dela e tentou copiá-la com a próxima camiseta. Desta vez, ficou melhor, embora ainda não estivesse perfeito. Ava não comentou. Ela já tinha passado para os brinquedos espalhados pelo chão, pegando-os um por um e separando-os em caixas plásticas. Às 12h30 da manhã, Marcos entrou depois de estacionar na garagem e quase deixou cair o chaveiro. Ele parou na porta, de olhos arregalados, sem acreditar no que estava vendo. Damien Castellano, seu chefe, o homem que Marcos havia seguido por 10 anos em todos os perigos, estava segurando uma vassoura e varrendo o chão da cozinha, sem segurar uma arma, sem estar sentado em uma sala de reuniões com outros chefes, segurando uma vassoura à meia-noite. Chefe, Marcos deixou escapar, com a voz estrangulada. O que você está fazendo? Damien olhou para cima com calma, como se um rei da máfia varrendo o chão fosse algo comum. Varredura, ele respondeu secamente. Ela disse, a cozinha precisa ser varrida antes de ser esfregada. Marcos ficou olhando de boca aberta para Ava, que estava em cima de uma cadeira limpando a poeira das pás do ventilador de teto. Ela nem sequer olhou para baixo, completamente concentrada na tarefa. Marcos, certo? Ava chamou sem aviso. Você pode ir comprar algumas coisas para mim? Flores frescas, velas perfumadas e um frasco de limpador de piso com aroma de limão. A loja 24 horas na rua principal ainda deve estar aberta. Marcos se virou para Damien, esperando uma objeção ou pelo menos um sorriso de desprezo, mas Damien apenas acenou com a cabeça. Faça o que ela diz. Marcos saiu com a cara de quem acabara de ver o sol nascer no oeste. À 1 da manhã, Ava foi ver as 2 crianças no andar de cima. Ela empurrou suavemente a porta do quarto de Sophie, com a luz noturna em forma de estrela projetando raios cintilantes no teto. Sophie e Mia estavam deitadas na cama rosa de princesa, com os dedinhos entrelaçados mesmo durante o sono. Mia, sua menina tímida, sorria sonhadora. Um braço envolvia Rosie, a outra mão segurava a mão de Sophie, como se não pudesse soltá-la. Ava ficou parada na soleira da porta com um nó na garganta. Ela se lembrou das longas noites no Honda apertado, quando Mia chorava de frio, de medo, de saudade da cama macia que costumava ter. Ela se lembrou da impotência de não poder dar à sua filha um teto, uma refeição adequada, um sono tranquilo. E agora, poucas horas depois de entrar na casa de um estranho, sua filha dormia com um sorriso nos lábios. Ava puxou o cobertor para cobrir melhor as 2 meninas e voltou para o andar de baixo. Às 2 da manhã, o silêncio tomou conta da casa como um cobertor fino. Ava e Damien trabalhavam lado a lado sem precisar de muitas palavras, apenas acenos e instruções curtas. Ela limpava as portas de vidro. Ele aspirava os tapetes. Ela arrumava a estante. Ele lavava a pilha de pratos na pia. Às vezes, eles se esbarravam acidentalmente no corredor estreito que levava à lavanderia. Na primeira vez, o ombro de Ava tocou o braço de Damien quando passaram em direções opostas. Os dois pararam por um instante, o suficiente para sentir o calor do corpo um do outro, e continuaram andando como se nada tivesse acontecido. Na segunda vez, suas mãos se encontraram quando ambos alcançaram o frasco de limpador de vidros na prateleira. Ava recuou como se tivesse se queimado, suas bochechas corando na luz fraca. Damien fingiu não notar, mas seus olhos cinzentos escureceram ligeiramente ao percorrerem o rosto dela. Na terceira vez, Ava estava em cima de uma cadeira para pendurar um quadro na sala de estar quando perdeu o equilíbrio. Damien estava bem ali, sua mão segurando-a pela cintura, mantendo-a firme por uma fração de segundo antes que ela caísse. Cuidado, disse ele, sua voz mais baixa e áspera do que o normal. Ava sentiu o calor da mão dele através do tecido fino de sua blusa e seu coração bateu mais rápido do que o necessário. Obrigada, ela sussurrou, sua voz pouco mais que um sopro. Eles ficaram assim por um momento, próximos o suficiente para que Ava pudesse sentir o leve traço da colônia de Damien em seu colarinho, uma mistura cara de madeira e almíscar. Então ela desceu da cadeira e o momento se dissolveu como se nunca tivesse existido. Às 3 da manhã, Marcos voltou com flores frescas,
velas perfumadas e um frasco de limpador de piso com aroma de limão. Ele também comprou croissants e café quente, colocando-os sobre a mesa da cozinha com um olhar ainda atordoado. Ava arrumou as flores em um vaso, colocou as velas perfumadas em pontos estratégicos e a fragrância agradável começou a se espalhar pela casa. Às 4 da manhã, quando o céu lá fora começou a mudar de preto para cinza, Ava ficou na sala de estar e olhou ao redor. Ela não reconhecia mais o lugar. O chão brilhava sob as luzes. O sofá de couro creme não estava mais soterrado sob uma montanha de roupas. Os brinquedos estavam cuidadosamente guardados em caixas plásticas azuis e rosa. A cozinha brilhava com flores frescas na ilha e um aroma limpo de limão no ar. As cortinas estavam bem esticadas. As portas de vidro estavam polidas e brilhantes. E o espaço aberto parecia mais leve, preenchido pelo brilho das lâmpadas colocadas onde deveriam estar. Aquela não era mais uma casa de solidão e desordem. Era um lar. Damien estava ao lado de Ava, olhando ao redor também, com espanto estampado no rosto. "Você é incrível", disse ele com admiração genuína na voz. Ava se virou para ele, o homem poderoso parado ali com o cabelo um pouco despenteado, a camisa amarrotada e uma mancha de poeira na bochecha. Ele não se parecia em nada com a figura distante e fria do restaurante. Parecia um pai comum que tinha ficado acordado a noite toda limpando a casa. "Temos 8 horas antes do tribunal", disse Ava, olhando pela janela, onde o amanhecer começava a aparecer. "Preciso de algumas horas de descanso. Você também." Damien assentiu e apontou para as escadas. "Você e Mia podem usar o quarto de hóspedes no segundo andar. Tem banheiro próprio e uma cama grande o suficiente. E você?" "Posso dormir no sofá", ele disse. "Estou acostumado." Ava queria discutir, mas seu corpo estava exausto demais para dizer mais alguma coisa. Ela assentiu, começou a subir as escadas, depois parou e olhou para trás. "Damien", disse ela suavemente, "obrigada por tudo que você está fazendo." Damien não respondeu, apenas acenou levemente com a cabeça. Mas, na luz fraca do amanhecer, Ava pôde ver algo mudar naqueles olhos cinzentos, algo mais caloroso. Quando Marcus trouxe café quente, Ava e Damien finalmente pararam e descansaram pela primeira vez após horas de trabalho incansável. Sentaram-se frente a frente na ilha da cozinha, agora limpa e brilhante, com 2 xícaras fumegantes entre eles como uma fronteira invisível. Lá fora, a chuva havia diminuído, mas o céu ainda estava escuro como breu, e o mundo além dos vidros parecia não existir. Havia apenas aquela cozinha, 2 estranhos e as perguntas que ainda não haviam sido feitas. Ava tomou um gole de café, o amargor e o calor aguçando sua mente após tantas horas exaustivas. Ela observou Damien através da névoa de vapor que subia da xícara, o homem olhando pela janela com um olhar distante, como se tivesse vagado para outro mundo. Ela o observou dobrar roupas, varrer o chão, lavar pratos, e ainda assim não conseguia juntar as peças. Esta mansão, aquele carro de luxo, um guarda-costas como Marcus, nada disso combinava com a imagem de um pai solteiro comum. "O que você faz para ter uma casa como esta?", perguntou Ava sem rodeios, sua voz não mais hesitante como havia sido algumas horas antes. Quando um estranho se ofereceu para bancar o marido e emprestar-lhe uma mansão multimilionária à meia-noite, ela achou que tinha o direito de saber quem ele era. Damien voltou-se para ela, e sob a luz amarela pálida da cozinha, seus olhos cinzentos tornaram-se ainda mais difíceis de ler. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, batendo levemente com o dedo na lateral da xícara de café, como se estivesse ponderando sua resposta. "Importação e exportação", disse ele finalmente em tom monótono. "Logística, frete, transporte de mercadorias." Ava ergueu uma sobrancelha. Ela morou com Preston tempo suficiente para saber quando os homens estavam falando meias-verdades. "Importação e exportação do que você precisa. Segurança te seguindo 24 horas por dia, 7 dias por semana?" Ela insistiu, recusando-se a desistir. "Que tipo de logística permite que você envie alguém para comprar flores à 1 da manhã? E eles nem questionam." Damien manteve o olhar fixo nela, e Ava podia sentir que ele a estava avaliando, decidindo quanta verdade ela poderia suportar. "Há verdades que fariam você sair correndo pela porta imediatamente", disse ele lentamente, com a voz mais baixa do que o normal. "Não tenho certeza se você quer saber." Ava colocou a xícara na mesa, entrelaçando os dedos sobre o balcão. Ela olhou diretamente nos olhos cinzentos dele, sem recuar, sem medo. "Dormi em um carro por 3 meses com minha filha de 5 anos, disse ela, com a voz dura como aço. "Comi refeições tiradas de lixeiras de restaurantes quando não tinha mais dinheiro.
Meu ex-marido tirou tudo de mim no tribunal. Estranhos me chamaram de mãe fracassada. Fui tratada como se fosse lixo. Não tenho mais nada a perder, Damien. Nada além da minha filhinha dormindo lá em cima. Então não se preocupe que eu vá fugir. Já cheguei ao fundo do poço. Não há nada que você possa dizer que me faça cair mais baixo do que isso. O silêncio se estendeu entre eles. O tic-tac do relógio de parede soava como o batimento cardíaco da casa. Damien a observava. E pela primeira vez, Ava viu algo que parecia respeito verdadeiro em seus olhos. Não era pena, nem curiosidade, mas reconhecimento, do tipo que um lutador dá a outro. Ele colocou a xícara na mesa e cruzou as mãos exatamente como ela havia feito. Sou o homem que as pessoas chamam quando tem problemas. Ele começou, sua voz profunda e áspera como cascalho. Problemas que a lei não pode ou não quer tocar. Ava não disse nada, esperando. Minha família é de Chicago, Damien continuou, seus olhos nunca saindo dos dela. Meu avô construiu um império com as próprias mãos depois que veio da Sicília. Nem todos os métodos eram limpos, nem todo dólar era puro. Eu herdei esse legado. Eu o administro, eu o expandi. A máfia, Ava sussurrou. Não era uma pergunta, mas uma confirmação. Essa é a palavra que os de fora usam. Damien disse, nós chamamos de família, mas sim, se essa é a palavra que você quer, então sim, eu sou o chefe de uma das famílias mais poderosas da Costa Leste. Ava sentiu o ar na cozinha ficar pesado. Ela estava sentada em frente a um chefe da máfia em sua mansão, às 3 da manhã, com sua filha dormindo no andar de cima. Todo o seu instinto de sobrevivência gritava para ela fugir, mas ela não o fez. Ela se lembrou da ternura com que Damien olhou para Sophie. Ela se lembrou dele sentado ali, dobrando roupas sem reclamar. Ela se lembrou da mão dele segurando-a quando ela quase escorregou do banco. Gentil, mas firme. Ela se lembrou do que ele disse na lanchonete. Nenhuma criança merece ficar longe da mãe. Assassinos não dizem coisas assim. Ou talvez dissessem e ela estava desesperada demais para se importar. Você já matou alguém? Perguntou ela simplesmente, sem tremer a voz. Damien não se esquivou da pergunta. Ele olhou para ela com os olhos de um homem que já tinha visto tanta escuridão que não tinha mais medo dela. Eu protejo o que é meu, disse ele, e elimino ameaças. Se isso responde à sua pergunta, então sim, Ava assentiu lentamente. Ela deveria estar apavorada. Deveria ter pegado sua filha e fugido na noite para nunca mais voltar. Mas estava cansada demais para ficar apavorada, exausta demais para fugir. E, estranhamente, sentada em frente a um chefe da máfia que admitia ter matado, Ava se sentia mais segura do que em qualquer outro momento nos últimos 3 meses. Porque sabia que Preston Montgomery, com seu terno caro e sorriso charmoso, era muito mais perigoso do que o homem sentado à sua frente. Preston escondia suas garras atrás da perfeição. Damien deixava suas garras à mostra e ainda assim escolhia usar as mãos para dobrar as roupas da filha. Então, esta noite, eu e Mia pertencemos a este lugar? Perguntou Ava. Bom, o que você vai proteger? Damien olhou para ela, e seus olhos cinzentos brilharam por um instante como uma pequena chama na escuridão do inverno. Esta noite e pelo tempo que você precisar, disse ele. Ava levantou a xícara e tomou um gole do café que já estava frio. Ela não fugiu. E naquela cozinha aconchegante e dourada, às 3 da manhã, entre um chefe da máfia e uma mãe desesperada, um acordo tácito foi assinado. O amanhecer chegou mais cedo do que Ava imaginava. Ela só conseguiu dormir algumas horas na cama mais macia em que se deitou nos últimos 3 meses. Mas quando os primeiros raios de sol penetraram pelas cortinas, ela acordou com o coração batendo forte. Hoje era o dia do julgamento. Hoje ela ficaria com Mia ou a perderia para sempre. Ela desceu as escadas e mal reconheceu a casa que haviam limpado. Na noite anterior, a luz da manhã entrava pelas janelas impecáveis, espalhando-se pelo piso de madeira brilhante e pelos vasos de flores frescas que Marcos trouxera para casa. O aroma suave de café e torradas vinha da cozinha, onde Damien estava em pé, vestindo um terno cinza elegante. Nada parecido com o homem que ela tinha visto varrendo o chão à meia-noite. Sophie e Mia já estavam acordadas, sentadas à mesa com panquecas sorridentes que alguém tinha feito. O riso da menina ecoava pela cozinha ensolarada, e Ava teve que parar por um instante para memorizá-lo. Um momento em que a casa de um chefe da máfia parecia o sonho familiar que ela nunca teve permissão para ter. Damien virou-se para olhá-la, seus olhos cinzentos passando de seu cabelo ainda um pouco despenteado para o único vestido azul que ela trouxera e que ainda estava apresentável. Você precisa disso, disse ele, aproximando-se e abrindo a palma da mão. Um anel de diamante estava ali refletindo a luz do amanhecer.
Não é um anel barato ou falso. Era um diamante verdadeiro, com um corte perfeito, incrustado em ouro branco primorosamente trabalhado. Ava olhou para o anel, depois para Damien, incapaz de falar. Era de Isabela, explicou Damien, com a voz mais baixa do que o normal ao dizer o nome da esposa. Ela gostaria que fosse usado para algo importante, e ajudar uma mãe a manter seu filho era algo com que ela concordaria. Ava queria recusar. Era uma lembrança de alguém que já não estava mais entre nós, algo mais precioso do que qualquer joia que ela já tivesse visto. Mas ela entendia por que precisava dele. Uma esposa sem aliança de casamento levantaria suspeitas aos olhos de um juiz. Eu o devolverei depois do tribunal, disse ela, com a voz tremendo levemente, enquanto deslizava o anel em seu dedo anelar. Ele se encaixou com uma perfeição estranha, como se tivesse sido feito sob medida para sua mão. Veremos, respondeu Damien. Depois olhou para o relógio. Precisamos ir. Marcos vai dirigir. O tribunal de família era um prédio cinza de concreto com corredores intermináveis e luzes fluorescentes frias. Ava já tinha estado ali 2 vezes antes e, nas 2 vezes, saiu chorando. Mas hoje, ela entrou com Damien ao seu lado. A mão dele repousava levemente na parte inferior das costas dela, como um silencioso sinal de confiança. Mia segurava a mão de Sophie, as 2 meninas se movendo como se fossem irmãs há muito tempo. Elas nem tinham se sentado quando Ava viu Preston. Seu ex-marido estava sentado do outro lado da sala, com 3 advogados ao seu redor, como abutres esperando para devorar uma carcaça. Preston Montgomery III, com cabelos loiros perfeitamente penteados para trás, um terno Armani e um relógio Patek Philippe no pulso, era a personificação da riqueza e do poder. Ao lado dele estava Victoria, sua nova esposa de 28 anos, uma ex-modelo, olhando para o celular com a indiferença de alguém que achava que a disputa pela custódia não tinha nada a ver com ela. Preston ergueu a cabeça quando Ava entrou, com um sorriso triunfante já esperando em seus lábios. Mas esse sorriso congelou quando ele viu Damien. Ava observou a mudança nos olhos de Preston, o instinto de um predador reconhecendo outro animal, o mais perigoso. Preston estava acostumado a ser o homem mais poderoso em qualquer sala. Mas agora ele estava diante de alguém que carregava um tipo de autoridade que o dinheiro não podia comprar. O tipo construído com sangue e medo. Quem é aquele? Preston inclinou-se para o seu advogado, Harold Whitmore, com a voz baixa e urgente. Whitmore abanou a cabeça, com uma expressão preocupada no rosto. Vou descobrir imediatamente. A juíza Catherine Moore entrou. Uma mulher de 58 anos com cabelo prateado bem aparado e olhos frios e penetrantes que já tinham testemunhado demasiados dramas naquela sala. Sentou-se, examinou o processo e depois olhou para cima. Estamos aqui hoje para considerar a petição do Sr. Preston Montgomery pela custódia da menor Mia Sinclair, disse ela em tom firme e sem emoção. Vejo que houve algumas mudanças nas circunstâncias da senhorita Ava Sinclair desde a última audiência. Ela olhou para a papelada. De acordo com o relatório atualizado, a senhorita Sinclair reside atualmente na Oak Street, 452, em Alpine, Nova Jersey, e se casou novamente com o Sr. Damien Castellano. Preston se levantou como uma mola. Meritíssima, isso é claramente uma fraude, gritou ele com o rosto corado de raiva. Ela estava dormindo em seu carro há 2 dias. Não há como ela ter conseguido tudo isso legalmente em 24 horas. A juíza Moore levantou a mão para que Preston se sentasse. Sr. Montgomery, você terá sua oportunidade de falar. Por enquanto, quero ouvir o relatório da assistente social. Uma mulher de meia idade levantou-se e abriu a pasta que tinha nas mãos. Meritíssimo, visitei a casa do senhor e da senhora Castellano esta manhã a pedido de emergência, disse ela. A casa é limpa, espaçosa e totalmente equipada para crianças. A menor, Mia, tem o seu próprio quarto com uma cama confortável e brinquedos adequados à sua idade. Também observei Mia e a filha do senhor, Castellano, Sophie, a brincarem juntas de uma forma alegre e afetuosa. Mia parece confortável e feliz no novo ambiente. Ava sentiu seu coração se alegrar um pouco. Ela olhou para Mia ao lado de Sophie, as 2 meninas sussurrando uma para a outra e rindo. Isso é absurdo. Preston não conseguiu se conter por mais tempo. Onde ela conheceu esse homem? Quando ela se casou? Isso é obviamente uma encenação para enganar o tribunal. Damien levantou-se lento e composto, como se tivesse o dia todo. Meritíssima Ava e eu nos conhecemos através de amigos em comum há alguns meses, disse ele com voz grave e firme. Optamos por um casamento discreto porque ambos temos filhos pequenos
e não queríamos barulho ao redor deles. Se o Sr. Montgomery precisar de uma certidão de casamento, posso fornecê-la imediatamente. Ele tirou um documento de dentro do paletó e o entregou ao escrivão. Ava não sabia onde Damon havia conseguido uma certidão de casamento no meio da noite e decidiu não perguntar. Algumas perguntas eram melhores deixar sem resposta. A juíza Moore examinou o documento, sem revelar nada em seu rosto. Após um longo e tenso silêncio, ela ergueu os olhos. Vejo que as circunstâncias da senhorita Sinclair mudaram significativamente. No entanto, dadas as preocupações levantadas pelo Sr. Montgomery, concederei um período de teste de 30 dias. A senhorita Sinclair manterá a custódia física de Mia durante esse período no novo endereço. O assistente social fará verificações periódicas. Uma audiência formal será realizada após 30 dias. O martelo bateu, o som ecoando como os batimentos cardíacos de Ava. Ela não conseguia acreditar. Ela havia vencido temporariamente, mas ainda assim era uma vitória. Lágrimas escorriam por suas bochechas, e ela sentiu a mão de Damon apertar gentilmente seu ombro. Mas quando se levantaram para sair, Eva cruzou o olhar com Preston. Ele não estava mais zangado. Estava sorrindo. O sorriso de um homem que sabia algo que ninguém mais sabia. O sorriso de um homem fazendo planos. 30 dias. A voz de Preston nos acompanhou até o corredor. Tempo suficiente para eu descobrir tudo. E quando eu terminar, você não perderá apenas Mia. Ava, você perderá tudo. Damon parou e virou-se para olhar para Preston, seus olhos cinzentos frios como gelo. Ele não falou, não ameaçou, não discutiu. Ele apenas olhou. E Ava viu Preston recuar sem querer. O instinto de louvar diante de um verdadeiro predador. Então Damon se virou, colocou a mão nas costas de Ava e a levou para fora do tribunal. Atrás deles, Preston ficou com os punhos cerrados e os olhos cheios de ódio. A guerra tinha apenas começado. A primeira semana passou como um sonho que Ava não ousava acreditar que fosse real. Todas as manhãs, ela acordava em um quarto espaçoso com a luz do sol entrando pelas cortinas e levava alguns segundos para lembrar que não estava mais encolhida no banco de trás de um Honda Civic. Ela estabeleceu rotinas para si mesma, em parte porque queria contribuir para aquela casa e em parte porque não sabia ficar parada e aceitar ajuda sem fazer algo em troca. Às 4 da manhã, ela se levantava para preparar o café da manhã. Ovos fritos, torradas, suco de laranja espremido na hora, café preto para Damien e leite morno para as 2 crianças. Ela não perguntou o que ele gostava, apenas observava. No primeiro dia, ele terminou os ovos, mas deixou um pedaço de torrada. No segundo dia, ela torrou menos. No terceiro dia, ele disse que o café estava bom. No quarto dia, ela o preparou um pouco mais forte. Era assim que ela cuidava das pessoas, silenciosamente, sem precisar de palavras. Damon saía de manhã com Marcos, às vezes, antes que o céu clareasse completamente. E Ava nunca perguntava para onde ele ia. Ela já havia aprendido o suficiente para entender que havia perguntas que não deveriam ser feitas em voz alta. Mas, fosse qual fosse o trabalho dele, por mais urgentes que fossem as ligações à meia-noite, Damon sempre voltava para casa para jantar. Damon sempre. Às 18, o som do motor do carro entrava na garagem e Sophie pulava da cadeira com um grito alegre. O papai chegou. Ava observava Damon entrar, observava Sophie abraçar suas pernas e se perguntava se essa era a vida com que ela sonhara. Um marido que chegava em casa na hora certa, um jantar em família, o riso das crianças enchendo a cozinha acolhedora. Só que esse marido era um chefe da máfia, e esse casamento era apenas uma encenação para ajudá-la a manter sua filha. Na segunda semana, os limites começaram a se confundir. Sophie e Mia se tornaram inseparáveis. 2 meninas da mesma idade, com personalidades que se encaixavam perfeitamente. Sophie, extrovertida e animada, tirou a tímida Mia de sua concha, enquanto Mia, gentil e atenciosa, ensinou Sophie a ser paciente. Elas dormiam no mesmo quarto, embora houvesse muitos quartos vazios, construindo fortalezas de cobertores com lanternas, sussurrando segredos infantis até tarde da noite. Certa noite, Mia correu para Ava com os olhos brilhando. Mãe, Sophie diz que sou sua irmã mais velha. Eu sou a irmã mais velha de Sophie, mãe. Ava olhou para Damon, sentado no sofá, e ele também estava olhando para ela, esperando. Ela não sabia como responder. Como poderia explicar a uma criança de 5 anos que isso era apenas temporário? Que depois do tribunal tudo poderia mudar? Que ela não deveria amar demais porque iria doer quando tivesse que se despedir? Se você quiser, pode ser a irmã mais velha da Sophie, disse Damien antes que ela pudesse responder.
Sua voz era inesperadamente gentil. Família nem sempre precisa ter o mesmo sangue. Às vezes, família são as pessoas que escolhem amar umas às outras. Mia gritou de alegria e correu para contar a Sophie. Ava olhou para Damen com a garganta apertada. Obrigada, ela sussurrou. Você não precisava dizer isso. Damen deu de ombros, seus olhos ainda seguindo as duas meninas enquanto elas se abraçavam e pulavam. Eu não digo coisas que não sinto. Os jantares, que antes eram 4 pessoas sentadas em silêncio, lentamente se transformaram em conversas animadas. Sophie falou sobre a escola, sobre sua professora, a senhora Chen, que ela adorava, sobre um menino chamado Tommy que gostava de puxar o cabelo das meninas. Mia também começou a falar mais, contando sobre seu ursinho Rosie, sobre o livro que ela adorava, sobre o roxo lavanda que ela queria pintar em seu quarto. Damen ouvia tudo, e Ava percebeu que ele não estava apenas fingindo se importar. Ele se lembrava. Ele se lembrava que Mia gostava de leite morno com um pouco de mel. Ele se lembrava que ela tinha medo de besouros. Ele lembrava-se do nome da boneca da coleção dela. Na 12ª noite, assistiram ao filme de animação Frozen porque as meninas insistiram. Os 4 sentaram-se no sofá grande. Mia e Sophie no meio, com uma enorme tigela de pipoca. Ava de um lado e Damien do outro. A meio do filme, as meninas adormeceram. A cabeça de Mia repousava no ombro de Damen, a cabeça de Sophie no colo de Ava. Eles ficaram sentados ali, com medo de se mexer, com medo de acordá-las. E à luz tremeluzente da televisão, seus olhos se encontraram por cima das cabeças das filhas. Ninguém disse nada. Não havia nada a dizer. Na 3ª semana, tudo mudou. Não de repente, mas lentamente, como uma maré subindo até não poder mais ser combatida. Ava começou a perceber que esperava pelo som do carro de Damien todas as tardes. Ela percebeu que seu coração batia mais rápido quando ele entrava na cozinha e provava o que ela estava cozinhando. Ela percebeu que gostava da maneira como ele arregaçava as mangas para ajudá-la a lavar a louça, mesmo sabendo que ele poderia contratar uma equipe inteira para fazer esse trabalho. Certa noite, ela sentou-se no sofá lendo e cochilou sem querer. Quando acordou, um cobertor a cobria, e ela não se lembrava de tê-lo pegado. Ela olhou para a cadeira em frente. Damen estava sentado ali no escuro, com um copo de bebida na mão, os olhos cinzentos fixos nela com algo que ela não ousava nomear. Você colocou o cobertor em mim? Perguntou ela, com a voz ainda pesada de sono. Você parecia com frio, disse ele simplesmente. Depois se levantou e se dirigiu para as escadas. Durma bem, Ava. No 18º dia nevou. Alpine ficou coberta de branco puro, e as meninas imploraram para sair e brincar. Damen concordou, com a condição de que toda a família fosse junto. Construíram um boneco de neve no jardim da frente, uma família de bonecos de neve com 4 membros. Porque Sophie insistiu que tinha de ser assim. Ava estava a moldar uma bola de neve para a cabeça do boneco de neve mais pequeno, quando algo gelado lhe bateu nas costas. Virou-se e viu Damen ali parado, com uma expressão cuidadosamente inocente, ainda com neve na mão. Você acabou de jogar neve em mim? Ela perguntou sem acreditar no que via. Dami Castellano, um chefe da máfia, jogando neve como uma criança. Não sei do que você está falando, ele disse, mas o canto da boca dele se contorceu enquanto ele lutava para não sorrir. Ava se abaixou, fez uma bola de neve e a jogou diretamente em seu peito. A guerra de neve começou. Sophie e Mia gritaram de alegria e se juntaram à brincadeira, dividindo-se em 2 times, filhas contra pais. Risadas ecoaram pelo quintal coberto de neve e Ava riu como não ria há anos. Ela riu até as lágrimas escorrerem pelo rosto. Riu até cair na neve. E quando ela abriu os olhos, Damien estava em pé ao lado dela, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar. Ele a olhou de uma maneira estranha, como se estivesse tentando memorizar aquele momento para sempre. Você deveria rir mais, murmurou ele com a voz mais baixa do que o normal. Você fica linda quando ri. Ava sentiu suas bochechas queimarem, mesmo estando em meio à neve que caía. No 20º dia, ela não conseguia dormir. Ela desceu para a cozinha às 2 da manhã, para beber água e encontrou Damen sentado lá no escuro, com um copo de uísque à sua frente. Ele também não conseguia dormir. Eles se sentaram frente a frente na ilha da cozinha, como na primeira noite, mas tudo estava diferente. A distância entre eles estava menor. Seus olhares estavam mais intensos. O ar parecia pesado com coisas não ditas. Ava! Damen disse o nome dela, com a voz rouca. Ela ergueu a cabeça e ele a olhava com olhos cinzentos, escuros como uma tempestade prestes a cair.
Ele levantou a mão, seus dedos ásperos roçando a bochecha dela com a leveza de uma borboleta. Ava parou de respirar. Seu coração batia descontroladamente em seu peito. Ela sabia que deveria se afastar. Sabia que isso era apenas uma encenação. Sabia que ele era perigoso, mas não se moveu. A mão de Damien permaneceu em sua bochecha, seu polegar acariciando sua maçã do rosto, como se ela fosse algo precioso e frágil. Então, ele retirou a mão repentinamente, como se tivesse se queimado. Não devemos, disse ele com a voz tensa. Ainda não. Faltam 10 dias para o julgamento. Ava assentiu, com a garganta seca e amarga. Ela entendeu o que ele queria dizer. Se cruzassem essa linha agora, tudo se tornaria complicado. Se perdessem no tribunal, a dor seria duplicada. Se ganhassem, precisariam saber se o que sentiam era real ou apenas resultado das circunstâncias. Depois do julgamento, ela disse como uma promessa. Conversaremos depois do julgamento. Damien assentiu, levantou-se e caminhou em direção às escadas. Mas antes de desaparecer na escuridão, ele se virou. Ava, ele chamou. Não importa o que aconteça no tribunal, você e Mia sempre terão um lugar aqui. Esta é a sua casa, se você quiser. Então ele se foi, deixando Ava sozinha na cozinha escura, com o coração derretendo, e 10 dias passando como uma bomba relógio. No 25º dia, enquanto Ava e Damien viviam dentro de sua frágil bolha de felicidade, a escuridão se acumulava do outro lado da cidade. O escritório de Preston Montgomery III ficava no último andar da Montgomery Tower, onde só a vista, o panorama do horizonte de Manhattan, valia milhões de dólares. Preston estava sentado atrás de uma enorme mesa de mogno, seus dedos batendo um ritmo impaciente na superfície brilhante enquanto esperava. 25 dias. 25 dias desde que sua patética ex-esposa entrou naquele tribunal com um estranho e o humilhou. Preston Montgomery não estava acostumado à humilhação. Ele era aquele que terminava os jogos, não aquele que era derrotado. Alguém bateu à porta e sua secretária conduziu um homem de meia-idade para dentro da sala. Gerald Fisher, o investigador particular que Preston havia contratado por os $50 mil para descobrir tudo sobre Damien Castellano. Fisher era o melhor no ramo, ex-agente do FBI antes de se tornar investigador particular, e nunca falhava em descobrir os segredos de alguém. Sr. Montgomery, Fisher cumprimentou com um aceno de cabeça, colocando uma pasta de couro sobre a mesa. Tenho o que o senhor precisa, e devo dizer que este é um dos arquivos mais interessantes que já manuseei. Preston inclinou-se para a frente, os olhos azuis brilhando com a fome ansiosa de um predador que sente o cheiro de sangue. Fale. Fisher abriu a pasta, tirou uma pilha grossa de papéis e começou a colocar os documentos sobre a mesa como um homem colocaria cartas. Damien Castellano, 36 anos, nascido em Chicago. Seu pai era Antônio Castellano, chefe da família Castellano, uma das 5 maiores famílias da máfia no meio-oeste até sua morte há 10 anos. Damien assumiu o império aos 26 anos e expandiu as operações para a costa leste. Preston sentiu seu coração bater mais rápido, mas manteve o rosto calmo. Continue. O FBI o vigia há 8 anos, mas nunca teve provas suficientes para processá-lo. Fisher virou a página seguinte, deslizando fotografias tiradas à distância. Damien com diferentes figuras. Ele é inteligente, extremamente inteligente. Tudo é mascarado por empresas de fachada legítimas, importação e exportação, logística, imóveis. No papel, ele é um empresário de sucesso, mas no submundo, ele é conhecido pelo apelido Il Diavolo, o Diabo. Preston pegou uma das fotos e olhou para o rosto de Damien com ódio indisfarçável. Então, minha ex-mulher está morando com um mafioso. Ela levou minha filha para a casa de um criminoso. Não é só isso, disse Fisher, colocando outra pilha de papéis sobre a mesa. Esta é a lista de incidentes em que o FBI suspeita que Castellano esteja envolvido. 3 desaparecimentos, 2 incêndios em armazéns e pelo menos 5 assassinatos de gangues no território que ele controla. Não há provas diretas, mas tudo aponta para ele. Preston riu, o som ecoando pelo vasto escritório como o de um louco. Ele se levantou, caminhou até a janela e olhou para a cidade com os olhos de um homem que acabara de encontrar a arma perfeita. Ela está morando com a máfia, murmurou com prazer em sua voz. Ava Sinclair, a mãe modelo, a mulher que luta para manter sua filha, deliberadamente mudou sua filha de 5 anos para a casa de um chefe do crime organizado. Ele se virou para Pfizer, ainda com um sorriso nos lábios. Você vai denunciar isso ao FBI? Preston balançou a cabeça imediatamente. O FBI levaria meses, até anos, para montar um caso. E mesmo que pegassem Castellano,
Ava ainda poderia bancar a vítima e dizer que não sabia de nada. Não. Ele voltou para a mesa e começou a colocar os documentos em um grande envelope marrom. Vou usar isso do meu jeito. A juíza Moore é rigorosa em relação à segurança infantil. Quando ela perceber que Ava colocou Mia deliberadamente em um ambiente de crime organizado, não só a custódia ficará comigo, como Ava poderá enfrentar acusações criminais por colocar a criança em risco. Preston selou o envelope, seus dedos acariciando o papel como se estivesse acariciando uma presa. Faltam 5 dias para o julgamento. 5 dias para o fim desse joguinho. Eva acha que pode me enganar. Ela acha que pode encontrar um homem rico e derrotar Preston Montgomery. Ele colocou o envelope na gaveta da mesa e a trancou cuidadosamente. Ela vai aprender que ninguém me derrota. Ninguém. Fisher levantou-se pegando sua pasta. Precisa de mais alguma coisa? Preston balançou a cabeça e entregou a Fisher um envelope com dinheiro. Não, você fez um bom trabalho. E Fisher? A conversa de hoje nunca aconteceu. Fisher colocou o dinheiro no bolso do paletó, acenou com a cabeça uma vez e saiu sem dizer nada. Ele estava nessa profissão há tempo suficiente para saber quando desaparecer. Preston ficou sozinho em seu escritório, olhando para a cidade que se afundava no pôr do sol. Ele imaginou o rosto de Ava quando o segredo fosse revelado. Imaginou o desespero em seus olhos quando tudo desmoronasse. Ele não queria Mia de verdade. A criança era apenas uma ferramenta para controlar, para punir, para provar que Preston Montgomery sempre vencia. Só mais 5 dias, Ava. Ele sussurrou para a escuridão que caía do lado de fora da janela. E desta vez, não haverá nenhum milagre para salvá-la. Na noite anterior à audiência final, o ar dentro da mansão Alpine parecia pesado, como se o mundo estivesse prendendo a respiração antes de uma tempestade. As 2 crianças foram mandadas para a cama mais cedo. Sophie e Mia se aconchegaram uma ao lado da outra no quarto rosa, sem saber que amanhã seria decidido se elas ainda poderiam ficar juntas. Ava estava na pia lavando pratos, embora a máquina de lavar louça pudesse facilmente fazer isso. Mas ela precisava de algo para manter as mãos ocupadas, para não ter que pensar no que poderia acontecer em poucas horas. Damien estava sentado na sala revisando os documentos que o advogado havia preparado, mesmo sabendo que tudo havia sido organizado da melhor maneira possível. Marcus tinha ido para casa a pedido de Damien, porque ele queria que essa última noite pertencesse apenas à sua pequena família. Às 21h30, a campainha do portão tocou. Damien franziu a testa e se levantou, indo até o monitor da câmera de segurança. Ninguém havia sido convidado a essa hora. Ninguém sabia esse endereço, exceto as pessoas mais próximas. Mas quando ele olhou para a tela, o sangue em suas veias gelou. Preston Montgomery estava no portão com um envelope marrom na mão. Um sorriso triunfante iluminado pela luz de segurança, e o portão se abriu lentamente. Mesmo que Damien não tivesse apertado o botão, alguém havia aceitado um suborno. Alguém dentro do sistema de segurança em que ele confiava o havia traído pelo preço de algumas notas. Damien lidaria com essa pessoa mais tarde. No momento, ele tinha um problema maior ao subir o caminho de pedras em direção à porta da frente. Ele olhou para a cozinha, onde o som de água corrente indicava que Ava ainda estava ocupada. Ótimo! Ela não precisava enfrentar Preston. Não naquela noite. Damien abriu a porta antes que Preston pudesse tocar a campainha, saiu e a fechou atrás de si. Ele ficou ali como uma muralha, bloqueando o intruso de sua casa. Montgomery, disse ele com a voz fria como gelo. Você não foi convidado. Preston parou a alguns passos de Damien, sem coragem de se aproximar, mesmo tentando parecer confiante. Ele olhou Damien de cima a baixo com desprezo, mas Damien podia ver o tremor em sua mão enquanto segurava o envelope. Não preciso de convite para vir ver o homem que está morando com minha ex-mulher e minha filha. Preston rebateu, com a voz mais alta do que o normal, especialmente quando esse homem é alguém com quem preciso ter uma conversa séria. Damien não respondeu. Ele simplesmente ficou ali, em silêncio, os olhos cinzentos fixos no rosto de Preston, como um animal avaliando sua presa. Aquele silêncio era mais assustador do que qualquer ameaça, e Preston teve que engolir em seco antes de continuar. Eu sei quem você é, disse Preston, sua voz tremendo levemente, apesar de sua tentativa de controlá-la. Damian Castellano. A família Castellano, máfia de Chicago, um chefe do crime organizado. O FBI está de olho em você há 8 anos. Ele ergueu o envelope marrom como se fosse uma arma. Tenho tudo aqui. Arquivos do FBI. Uma lista dos incidentes nos quais você é suspeito de estar envolvido. Fotos suas com outros criminosos.
Tudo o que um juiz precisa para ver que Ava deliberadamente colocou sua filha em um ambiente perigoso. Damon ainda não falava. Ele já havia enfrentado homens muito mais perigosos do que Preston Montgomery em sua vida. Homens com armas e facas, homens dispostos a matar sem pestanejar. Ao lado deles, Preston não passava de um pavão tentando abrir suas penas. Mas o que Preston tinha em mãos poderia destruir Ava. E foi por isso que Damon ouviu. "O que você quer?" Damon perguntou finalmente com a voz monótona, sem nenhum traço de emoção. Preston sorriu, o sorriso de um homem que acreditava já ter vencido. "É simples. Ava assina os papéis hoje à noite, agora mesmo, abrindo mão da custódia. E tudo isso desaparece. Não vou mostrar ao juiz. Não vou ligar para o FBI. Sua vidinha pode continuar como se nada tivesse acontecido." Ele deu um passo à frente, mais confiante, quando Damon não reagiu. "Mas se ela não assinar amanhã, vou apresentar tudo isso no tribunal. O juiz Moore verá que Ava trouxe Mia para morar com um criminoso. Ela não só perderá a custódia, como também poderá enfrentar acusações criminais. E você?" Ele olhou para Damian com evidente satisfação. "Você terá o FBI batendo à sua porta na manhã seguinte." O silêncio se estendeu entre eles como um fio esticado até o ponto de ruptura. O vento noturno soprava, trazendo o frio do inverno que se aproximava. Mas Damon não estremeceu. Ele olhou para Preston com os olhos de alguém que havia olhado para o abismo, e o abismo olhou de volta. "Você acha que sabe quem eu sou porque leu algumas folhas de papel?" disse Damon, sua voz baixa e perigosa, como o rosnado de um animal antes de atacar. "Você veio à minha casa às 21h para ameaçar minha família. E você acha que eu vou ter medo?" Preston deu um passo instintivo para trás, seus instintos de sobrevivência reconhecendo o perigo antes que sua mente pudesse acompanhar. Mas ele se forçou a se recuperar, levantando o envelope como um escudo. "O que você pode fazer comigo?" perguntou, sua voz tremendo mais abertamente agora. "Tenho cópias com meu advogado. Se algo acontecer com mim, tudo vai direto para o FBI e para a imprensa. Você não pode me tocar, Castellano. Não neste mundo." Damon não respondeu. Ele apenas ficou parado ali como uma pedra esculpida, os olhos cinzentos nunca saindo de Preston por um segundo. E naquele silêncio, Preston encontrou um medo mais profundo do que qualquer ameaça verbal. "Você tem até de manhã", disse Preston, suas palavras apressadas como se quisesse escapar daquele lugar o mais rápido possível. "Ava assina, ou tudo acaba para vocês dois." Ele se virou e caminhou rapidamente em direção ao carro de luxo estacionado do lado de fora do portão. Damon ficou observando até que as luzes traseiras desaparecessem na escuridão. Então ele soltou um longo suspiro, a tensão ainda pressionando seus ombros. Ele se virou para abrir a porta e voltou para dentro, sua mente girando, procurando uma maneira de contrariar isso. Ele precisava ligar para o advogado. Precisava entrar em contato com as pessoas do FBI com quem tinha conexões. Precisava encontrar uma maneira de proteger Ava e Mia a qualquer custo. Mas quando Damian entrou na sala, parou de repente. Ava estava parada bem ao lado da porta que dava para a cozinha. Seu rosto estava branco como papel, seus olhos azuis arregalados de horror. Um pano de prato pendia em sua mão, mas ela não se movia, como se estivesse congelada no lugar. E Damon entendeu instantaneamente. Ela tinha ouvido tudo. Ava ficou ali parada como uma estátua, o pano de prato escorregando de seus dedos sem que ela percebesse. Ela tinha ouvido tudo, cada palavra. Máfia de Chicago. O FBI vigiando há 8 anos. Violência. Crime organizado. As frases giravam em sua mente como um ciclone, destruindo todas as ilusões que ela tentara construir nos últimos 30 dias. Ela sabia que Damon era perigoso. Ele lhe dissera na primeira noite, nesta mesma cozinha, que era o homem que lidava com problemas que a lei não podia tocar. Mas ouvir isso da boca dele era uma coisa. Ouvir isso de um inimigo, ouvir que havia um espesso arquivo do FBI sobre ele, que ele era suspeito de desaparecimentos e violência, era outra coisa completamente diferente. Damian olhou para ela e, naqueles olhos cinzentos, Ava viu algo que nunca tinha visto antes. Medo. Não medo de Preston ou do FBI. Medo de perdê-la. "Ava", ele disse com a voz áspera. "Quanto você ouviu?" "Tudo", ela respondeu, com a voz soando como se viesse de muito longe. "Eu ouvi tudo." O silêncio se estendeu entre eles como um abismo sem fundo. Então Ava viu o envelope marrom na escada da frente, do lado de fora da porta, onde Preston o havia deixado como um lembrete do que estava por vir. Ela passou por Damon, saiu e pegou o envelope com as mãos trêmulas. Abriu-o ali mesmo, sob a luz da varanda, e começou a ler,
página por página, os arquivos do FBI, uma lista de incidentes suspeitos, fotografias de Damian com homens de rosto severo em reuniões secretas em locais obscuros, relatórios que traçavam as operações da família Castellano ao longo de 3 gerações. Tudo estava diante dela como uma acusação de sua própria escolha. Ela havia trazido sua filha para a casa desse homem. Ela havia deixado Mia chamar Sophie de irmã, deixado sua filha amar aquele lugar como se fosse seu lar. Ela havia se permitido sonhar com um futuro que sabia que não poderia acontecer. E agora tudo iria desmoronar. Não seria apenas ela que perderia Mia. Damien perderia tudo por causa dela. O FBI viria. A vida dele, a vida de Sophie, tudo o que ele havia construído seria destruído. E tudo por causa dela, uma estranha que ele havia decidido ajudar em uma noite tempestuosa. Ava sentiu os joelhos cederem. Ela afundou no degrau, com as páginas se espalhando ao seu redor como folhas de outono. As lágrimas começaram a cair, mas ela não emitiu nenhum som. Estava cansada demais para chorar, exausta demais para lutar, desesperada demais para acreditar em qualquer coisa. Damien saiu e sentou-se ao lado dela no degrau frio. Ele não disse nada, apenas esperou em silêncio, dando-lhe tempo para encontrar as palavras. Ele vai arruinar você por minha causa, disse Ava finalmente, com a voz quebrada como vidro. Damien, veja isso. O FBI está te vigiando há 8 anos. Eles só precisam de uma desculpa. E Preston vai lhes dar essa desculpa. Você vai perder tudo. Sophie vai perder o pai. E tudo por minha causa, porque eu te arrastei para o caos da minha vida. Ela olhou para cima, seus olhos azuis encharcados de lágrimas encontrando os olhos cinzentos dele. Eu vou assinar, disse ela, como se fosse uma sentença proferida contra si mesma. Vou desistir, Mia. Pelo menos você terá um teto, uma vida plena. É melhor do que arrastá-la para o inferno comigo. Não posso deixar você sacrificar tudo por mim, Damien. Não valho tanto assim. Ela se abaixou para recolher as páginas, tentando colocá-las de volta no envelope com as mãos que não paravam de tremer. Vou ligar para Preston agora mesmo, disse ela. Assinarei o que ele quiser. Vou deixar a Mia ir, mesmo que isso me mate por dentro. Mas antes que ela conseguisse se levantar, a mão de Damien arrancou o envelope das suas. Com um movimento violento, ele o rasgou ao meio. Ava ficou olhando de boca aberta, enquanto as páginas rasgadas caíam como neve na noite. Aquela era a prova. Aquela era a arma de Preston, e Damien a destruíra como se não significasse nada. Ele acha que me conhece porque leu algumas folhas de papel, disse Damien, sua voz vibrando com algo que Ava nunca tinha ouvido dele antes. Não a raiva fria de um chefe da máfia, mas a fúria ardente de um homem protegendo sua família. Ele acha que sua vida pode ser reduzida a alguns currículos rejeitados e alguns meses dormindo em um carro. Ele acha que entende você, entende a mim, entende tudo sobre o que construímos aqui. Ele se levantou e puxou Ava para que ela se levantasse com ele, segurando seus ombros com as 2 mãos, como se ela pudesse desaparecer. No momento em que a soltou, ele cometeu o maior erro de sua vida. Ava, disse Damien, seus olhos cinzentos brilhando como se houvesse fogo dentro deles. Ele veio à minha casa tarde da noite para ameaçar minha família e acha que pode usar alguns papéis para me fazer ajoelhar. Ele não sabe quem eu sou. Ele só leu o que o FBI quis escrever. Ele não sabe o que eu passei, o que sacrifiquei, o que fiz para proteger as pessoas que amo. Ava olhou para ele, ainda com lágrimas nos olhos, mas algo mais estava surgindo em seu peito. Esperança frágil e trêmula. Mas ainda assim esperança. Não nos rendemos, disse Damien, com voz firme como pedra. Entraremos naquele tribunal amanhã e mostraremos a ele que a verdade não cabe dentro de um envelope pardo. Ele tem papelada. Nós temos 30 dias de vida real juntos. Ele tem um detetive particular. Nós temos 2 meninas que se amam e nos amam. Ele levantou a mão e enxugou as lágrimas de suas bochechas. A gentileza do gesto contrastava com a fúria que ainda ardia em seus olhos. Limpe seu rosto, Ava, disse ele, sua voz agora mais suave, mas ainda cheia de determinação. Temos uma batalha a vencer, e eu nunca perdi uma batalha quando estou lutando pelas pessoas que amo. Ava olhou para ele. O homem que o mundo chamava de demônio, parado ali jurando que lutaria por ela e sua filha. E ela entendeu que, às vezes, os anjos realmente têm a face de um demônio. Tudo bem, disse ela, com a voz ainda trêmula, mas com um tom de determinação. Vamos lutar. A manhã do julgamento final chegou com uma névoa espessa cobrindo a cidade como um sudário branco.
Ava ficou parada na janela do quarto, olhando para o jardim onde as flores que ela havia plantado nos últimos 30 dias foram engolidas pelo véu borrado da névoa. Ela mal dormiu depois do confronto da noite anterior com Preston, mas, estranhamente, ela não se sentia cansada. Sentia-se incrivelmente alerta, como se seu corpo tivesse entrado em modo de batalha e se recusasse a deixar o cansaço tomar conta dela. Ela vestiu o vestido azul, o mesmo que usara na primeira audiência, 30 dias antes. Mas a mulher que o vestia hoje era completamente diferente. Não havia mais a postura derrotista em seus ombros. Não havia mais o olhar de uma vítima esperando para ser esmagada. Ava Sinclair havia sobrevivido a 3 meses sem teto com sua filha de 5 anos. Ela havia entrado na casa de um chefe da máfia e a transformado em um lar. Ela havia olhado o diabo nos olhos e escolhido ficar. Ela não tinha medo de Preston Montgomery ou de qualquer outra pessoa agora. Damon esperava por ela no final da escada. E quando Ava desceu, ela teve que parar por um instante e olhar para ele. Ele usava um terno cinza escuro perfeitamente ajustado, uma camisa branca e uma gravata preta. Ele parecia um guerreiro em uma armadura moderna. Cada ângulo duro de seu rosto esculpido com uma determinação inabalável. Seus olhos cinzentos encontraram os dela e dentro deles havia uma promessa silenciosa. Ele não a deixaria cair. Não hoje. Nunca. Sophie e Mia desceram as escadas atrás de Ava. As duas meninas usavam vestidos bonitos que Damon havia mandado alguém comprar ontem. Elas não sabiam o quanto aquele dia era importante. Não entendiam que, em poucas horas, um adulto de toga preta decidiria se elas ainda poderiam ficar juntas. Elas só sabiam que toda a família sairia hoje, e isso era o suficiente para deixá-las felizes. No carro, Mia e Sophie sentaram-se lado a lado no banco de trás, seus dedinhos entrelaçados como um fio invisível ligando dois destinos. Ava virou-se para olhar para a filha e teve que engolir as lágrimas quando viu Mia descansando a cabeça no ombro de Sophie, completamente confiante, completamente segura. Não importava o que acontecesse hoje, Ava sempre seria grata a Damon por dar à sua filha esses 30 dias de felicidade. O tribunal de família se erguia diante delas como uma fortaleza de concreto, cinza e intimidadora na névoa, que ainda não havia se dissipado completamente. Era ali que o poder da lei reinava, onde martelos de madeira decidiam vidas humanas, com batidas secas e definitivas. Ava já estivera ali muitas vezes e sempre saíra em lágrimas. Mas hoje seria diferente. Hoje tinha que ser diferente. Elas entraram no tribunal e Ava sentiu todos os olhares se voltando para elas. Preston já estava sentado do outro lado da sala com sua equipe de 3 advogados, mas desta vez ele não exibia um sorriso triunfante. Ele olhou para Damon com a satisfação de um homem que acreditava ter o trunfo na mão. Victoria, a nova esposa de Preston, nem se deu ao trabalho de aparecer, como se o resultado já estivesse decidido e ela não precisasse perder seu tempo. A juíza Catherine Moore entrou e todos se levantaram. Ela sentou-se na cadeira alta, seus olhos frios e perspicazes, varrendo a sala antes de se fixarem em cada rosto. Quando ela olhou para Ava e Damon, Ava tentou ler sua expressão e não encontrou nada além de severidade profissional. Estamos aqui hoje para emitir uma decisão final na disputa pela custódia entre o Sr. Preston Montgomery e a senhorita Ava Sinclair. Agora, senhorita Ava Castellano, a juíza Moore começou, com a voz firme, como se estivesse lendo a previsão do tempo. Nos últimos 30 dias, a assistente social realizou várias visitas e recebi o relatório completo. No entanto, antes de tomar minha decisão, quero ouvir ambas as partes se há alguma informação nova que precise ser apresentada. Preston levantou-se imediatamente, como se estivesse esperando por esse momento o mês inteiro. E talvez estivesse. Meritíssima, tenho informações extremamente importantes a apresentar. Preston disse com voz teatral, como um ator em um palco da Broadway. Essas informações provarão que a senhorita Ava Sinclair, ou qualquer que seja o nome que ela esteja usando agora, deliberadamente colocou nossa filha em um ambiente perigoso para sua vida. Ele acenou para o advogado Whitmore, que se levantou e caminhou em direção à bancada do juiz com uma pilha grossa de documentos nas mãos. Meritíssimo, este é o arquivo do Sr. Damon Castellano. O homem, segundo a senhorita Sinclair, é seu novo marido, continuou Preston, com a voz cada vez mais alta de emoção. Ele é membro da família Castellano, uma das famílias mafiosas mais notórias do meio-oeste. O FBI o vigia há 8 anos sob suspeita de crime organizado, lavagem de dinheiro e múltiplas atividades violentas. Um murmúrio percorreu o tribunal. Ava sentiu como se alguém tivesse lhe dado um soco no estômago,
mesmo sabendo que isso iria acontecer. Saber em teoria era uma coisa, ver as pessoas no tribunal se virando para olhá-la com horror era outra coisa completamente diferente. A senhorita Sinclair deliberadamente trouxe sua filha de 5 anos para morar na casa de um chefe do crime, continuou Preston, com a voz martelando. Ou ela não sabia de nada e é completamente irresponsável, ou sabia e mesmo assim colocou a criança em perigo em troca de uma vida rica. De qualquer forma, isso prova que ela é inadequada para ser mãe. Ele jogou outra pilha de fotografias na mesa do juiz com um baque pesado que soou como o próprio destino batendo. Estas são fotos do Sr. Castellano com outros membros da máfia. Estes são relatórios do FBI sobre suas atividades. Esta é uma lista de incidentes nos quais ele é suspeito de estar envolvido. Minha filha está vivendo sob o mesmo teto que assassinos. Meritíssima. E foi a mãe dela quem a colocou lá. A juíza Moore pegou a pilha de documentos e começou a folhear cada página, com o rosto ficando cada vez mais sombrio. Ela não falou nada, mas seu silêncio era mais assustador do que qualquer palavra. Depois de um tempo que pareceu interminável, ela ergueu a cabeça e olhou para Damien, e nos olhos dela, Ava viu o que mais temia: decepção, julgamento, dúvida. Senhor Castellano, disse a juíza Moore, com a voz fria como o vento do inverno. O senhor deseja explicar essas alegações? O senhor apresentou uma imagem de estabilidade e segurança na audiência anterior, mas esses documentos sugerem uma realidade muito diferente. O tribunal ficou em silêncio como papel. Ava sentiu seu coração batendo forte, o sangue correndo em seus ouvidos. Ela olhou para Damien, o homem que prometera lutar por ela, e rezou para que ele tivesse uma resposta para tudo isso. Damien levantou-se lentamente, abotoou o paletó e caminhou para o centro do tribunal, como um rei entrando em seu campo de batalha. Damien caminhou até o centro do tribunal com passos firmes, sem pressa, sem incerteza. Ele parou onde todos pudessem vê-lo claramente. E então ele fez algo que ninguém esperava. Ele levantou as 2 mãos à sua frente, com as palmas voltadas para fora, deixando que todos vissem. Mãos grandes com dedos longos, algumas cicatrizes tênues nas costas delas. Cicatrizes que contavam a história de uma vida que nunca fora gentil. O Sr. Montgomery está certo sobre uma coisa. Damien começou, sua voz profunda e firme, ecoando em um tribunal silencioso como papel. Não sou um homem bom pela definição da sociedade. Um murmúrio se ergueu, mas Damien não parou. Ele não falou na linguagem de um advogado. Ele não se escondeu atrás de frases polidas ou justificativas evasivas. Ele falou a verdade. A única arma que Preston não havia previsto. Minha família é de Chicago, continuou Damien, seus olhos cinzentos percorrendo a sala antes de se fixarem no juiz Moore. Meu avô veio da Sicília sem nada e construiu um império. Nem todos os métodos foram limpos, nem todas as escolhas foram corretas segundo os padrões da lei. Eu herdei esse legado. Não nego isso. Preston sorriu triunfante do outro lado da sala, certo de que Damien estava cavando sua própria cova. Mas Damien não havia terminado. Mas não estou aqui hoje como empresário, herdeiro ou qualquer título que o Sr. Montgomery queira me atribuir, disse Damien, com a voz agora mais forte. Estou aqui como pai. Ele baixou as mãos, mas não voltou ao seu lugar. Em vez disso, começou a andar lentamente diante do banco, contando sua história para quem quisesse ouvir. 2 anos atrás, minha esposa morreu. A voz de Damien baixou, carregando uma dor que o tempo não conseguiu apagar. O nome dela era Isabela. Ela estava pegando nossa filha na escola quando um caminhão perdeu o controle e bateu em seu carro. Sophie tinha 3 anos na época, estava presa no banco de trás e sobreviveu como um milagre. Isabela não teve a mesma sorte. Ele fez uma pausa e Ava pôde ver seu maxilar se contrair enquanto ele lutava para conter a emoção. Eu tenho tudo, senhor. Montgomery fala sobre isso. Damien continuou após um breve silêncio. Dinheiro, poder, conexões. O FBI está observando há 8 anos, mas nada disso salvou minha esposa. Nada disso apagou as noites em que minha filha chorava pela mãe durante o sono. Nada disso preencheu o vazio em uma casa grande demais para apenas um pai e uma filha. A juíza Moore permaneceu em silêncio, mas seus olhos estavam menos frios agora. Ela estava ouvindo de verdade, não como juíza, mas como ser humano. Então, em uma noite tempestuosa, levei Sophie para jantar em uma lanchonete à beira da estrada. Damien continuou, com a voz mais suave, como se estivesse se lembrando. E ouvi uma mulher chorando. Ela tinha a cabeça apoiada no balcão, chorando como se o mundo estivesse acabando. E então ela rezou. Ela disse que precisava de um milagre.
Ela precisava de um marido e um lar antes do dia seguinte, ou perderia a filha. Ele se virou para olhar para Eva. E naquele momento, o tribunal pareceu desaparecer até que restassem apenas os dois. Olhei para Sophie. Olhei para a mulher que chorava. E me perguntei, se alguém pudesse ter impedido Isabela de perder Sophie e optasse por não fazer nada, que tipo de pessoa isso faria dessa pessoa? Não pude salvar minha esposa. Mas naquela noite, pude ajudar uma mãe a manter sua filha. Então o fiz. Damon virou-se para Preston, seus olhos cinzentos afiados como uma lâmina. O Sr. Montgomery diz que sabe quem eu sou porque leu algumas folhas de papel do FBI. Sua voz transmitia desprezo aberto. Então, tenho algumas perguntas para ele. Você sabe o nome da boneca que Mia abraça quando dorme? Preston piscou ao ouvir a pergunta, vasculhando os documentos à sua frente. Ele olhou para o advogado Whitmore, mas Whitmore apenas balançou a cabeça, impotente. Não havia nenhum dado sobre isso em nenhum arquivo de investigação. Você sabe qual cor ela escolhe quando desenha o céu? Damon insistiu. Você sabe o nome da professora que Mia mais admira? Você sabe que ela gosta de leite morno com mel antes de dormir? Você sabe que ela tem medo de besouros? Preston permaneceu em silêncio, com o rosto corado de vergonha e raiva. Ele não sabia nada disso. Ele só sabia números, relatórios financeiros e estatutos de custódia. Ele não conhecia sua filha. O nome da boneca é Rosie, Damon respondeu por ele, sua voz de repente gentil. A cor favorita de Mia é roxo lavanda. A professora que ela admira é a Sr. da pré-escola, porque ela sempre diz a Mia que ela desenha lindamente. Mia gosta de panquecas com carinha sorridente pela manhã e sempre guarda a última mordida para Sophie, porque ela diz que irmãs devem compartilhar. Ele tirou o celular do paletó. Pedi permissão para apresentar um pequeno vídeo. Meritíssima. Não é uma prova legal, mas uma prova do coração. O advogado de Preston levantou-se de um salto. Protesto, meritíssima. Este não é o procedimento padrão. A juíza Moore levantou a mão para pedir silêncio. Ela olhou para Damon por um longo momento, depois acenou com a cabeça uma vez. Eu permito. Mostre. Damon caminhou para a frente e entregou seu celular ao escrivão para conectá-lo à tela grande. E então, a fria sala do tribunal se encheu com o som do riso das crianças. O vídeo foi filmado na cozinha da mansão Alpine. Mia e Sophie estavam em cima de cadeiras altas, com farinha espalhada pelo rosto, amassando massa desajeitadamente, mas com entusiasmo feroz. Ava estava entre elas. Seu avental estava manchado, tentando guiá-las na preparação de panquecas. Sophie jogou farinha no nariz de Mia, e Mia riu e soprou farinha de volta no rosto de Sophie. Então Damon apareceu no quadro. Não o chefe da máfia frio descrito por Preston, mas um pai tentando limpar a farinha do nariz de Sophie, enquanto ela se contorcia porque estava rindo demais. Ele levantou Sophie e girou-a no ar, e Mia puxou sua manga, implorando por sua vez. Damon pegou as duas meninas, uma em cada braço, e girou em círculos na cozinha enquanto Ava ficava ali rindo das três. Não havia câmera profissional, nem atores, nem roteiro, apenas a alegria pura de uma família vivendo, amando e criando memórias que nenhum documento jamais poderia definir. O vídeo terminou com os quatro ao redor da mesa, panquecas queimadas no prato, e ninguém se importando porque estavam rindo demais. Damon pegou o telefone de volta e olhou diretamente nos olhos do juiz Moore. O Sr. Montgomery tem dinheiro, disse ele, com uma voz que transmitia uma certeza que nada poderia abalar. Ele tem advogados e investigadores particulares. Ele tem arquivos do FBI e fotografias roubadas, mas não tem isso. Ele não tem o riso da filha, o riso. Ele não tem memórias das manhãs a cozinhar ou das noites a ler contos de fadas. Ele não tem amor. Ele voltou para o seu lugar, parou ao lado de Ava e pegou na mão dela. Posso não ser um bom homem pela definição da sociedade, concluiu Damon, sua voz ecoando por um tribunal que ficou totalmente silencioso. Mas sou o melhor pai que posso ser, e Ava é a melhor mãe que Mia poderia ter. Nos últimos 30 dias, construímos uma família, não no papel, nos corações das duas meninas sentadas ali, ainda de mãos dadas porque não conhecem outra maneira. A juíza Moore olhou para as crianças. Sophie e Mia ainda estavam lado a lado, com os dedinhos entrelaçados como se tivessem medo de que alguém as separasse. Então ela olhou para Preston, o homem com pilhas de papéis e advogados, mas sem uma única foto com sua filha. O silêncio tomou conta do tribunal como um cobertor pesado, e dentro desse silêncio, todos esperavam pela decisão que mudaria a vida de todos eles. A juíza Moore devolveu o telefone ao escrivão do tribunal e sentou-se novamente em sua cadeira.
Ela ficou em silêncio por um longo tempo, tanto que Eva sentiu que poderia parar de respirar. A juíza revisou o arquivo de Preston mais uma vez, depois olhou para as duas meninas ainda sentadas na última fileira com as mãos entrelaçadas, completamente alheias ao motivo pelo qual os adultos estavam tão tensos. Finalmente, a juíza Moore limpou a garganta e começou a falar. Faço este trabalho há 30 anos, disse ela, com a voz carregada do cansaço de alguém que testemunhou muitas tragédias familiares nesta sala. Já vi mães e pais lutarem pela custódia como se as crianças fossem troféus a serem conquistados. Já vi crianças sendo puxadas de um lado para o outro como se fossem brinquedos. E aprendi uma coisa. Ela olhou para Preston com um olhar que o atravessou. O dinheiro não pode comprar o amor. O poder não pode comprar o apego. E os papéis, sejam eles arquivos do FBI ou demonstrações financeiras, não podem medir o coração de uma família. Preston abriu a boca para protestar, mas a juíza Moore levantou a mão para impedi-lo. Senhor Montgomery, o senhor teve a sua oportunidade de falar. Agora é hora de ouvir. Ela se virou para Damon e Ava, com o rosto ainda severo, mas não mais tão frio quanto no início. Senhor Castellano, não vou ficar aqui e dizer que não me importo com o que o FBI escreveu em seu arquivo, mas também não posso ignorar o que vi naquele vídeo. Vi duas crianças felizes. Vi uma família que estava rindo. Vi um homem que sabia o nome de uma boneca segurada por uma criança que não era sua filha biológica. Enquanto o pai biológico daquela criança não sabia nada além da quantia em dinheiro em sua conta bancária, ela se levantou e todo o tribunal prendeu a respiração. A lei prioriza o melhor interesse da criança, declarou a juíza Moore, sua voz ecoando por uma sala silenciosa como papel. E o melhor interesse de uma criança não é garantido por uma conta bancária, por uma mansão ou por um carro de luxo. É garantido pela presença e pelo amor, por cafés da manhã juntos e noites passadas lendo contos de fadas, por saber o que sua filha teme, o que ela gosta, com o que ela sonha. Ela olhou para Preston e, pela primeira vez desde que entrou na sala do tribunal, Ava o viu parecer pequeno. Não mais Preston Montgomery III, poderoso atrás de uma parede de advogados e dinheiro infinito, apenas um homem sozinho no meio da sala, despojado de todas as camadas brilhantes, restando nada além do vazio de alguém que nunca aprendeu a amar. Senhor Montgomery, você tem tudo o que o dinheiro pode comprar, disse a juíza Moore, sua voz não mais zangada, apenas cheia de pena. Mas você não tem a única coisa que importa, sua presença na vida de sua filha. Você veio aqui com arquivos e advogados, mas não tem uma única foto com Mia. Você não tem uma única lembrança para compartilhar. Você não sabe quem é sua filha. Você só sabe que ela é algo que você quer possuir. Ela pegou o martelo de madeira e Ava sentiu o tempo parar. Com base nas provas e depoimentos apresentados, com base nos relatórios dos assistentes sociais dos últimos 30 dias e com base no que testemunhei hoje neste tribunal, decido o seguinte. O martelo bateu, um som como um trovão, mas para Ava foi o som mais doce que ela já ouviu em sua vida. O pedido de custódia do Sr. Preston Montgomery III é negado. A custódia total de Mia Sinclair é concedida à mãe, senhorita Eva Castellano, em sua residência atual com o Sr. Damon Castellano. O Sr. Montgomery tem permissão para visitar a criança de acordo com um cronograma definido pelo tribunal, dependendo do consentimento da mãe. Esta audiência está encerrada. O martelo bateu uma última vez e o mundo de Ava desabou, mas desta vez desabou em felicidade. Ela afundou na cadeira. Suas pernas não tinham mais força para mantê-la em pé. Lágrimas escorriam como uma fonte, mas não eram as lágrimas de desespero daquela noite no restaurante à beira da estrada, há mais de um mês. Eram lágrimas de alívio, de libertação, de uma mãe que sabia que nunca mais seria separada de sua filha. Damon sentou-se ao lado dela, passou o braço por seus ombros e a puxou para seu peito. Ele não disse nada, apenas a segurou com força enquanto ela chorava no tecido caro de seu terno, sem se importar com as marcas molhadas que poderia deixar. Acabou, Damon sussurrou em seus cabelos, sua voz áspera com a emoção que raramente demonstrava. Você está segura agora. Mia está segura agora. Ninguém pode separá-las novamente, mamãe. A voz de Mia soou e um segundo depois, um pequeno corpo se lançou nos braços de Ava. Por que você está chorando, mamãe? Você está triste, mamãe? Ava abraçou sua filha com força, respirando o cheiro familiar do shampoo infantil e do algodão doce que Mia havia comido naquela manhã. Não, querida, disse ela entre lágrimas, um sorriso se abrindo mesmo com as bochechas ainda molhadas. Estou feliz, estou muito feliz.
Sophie também correu e abraçou Damien por trás, com uma expressão ansiosa no rosto. Papai, nós ganhamos. Podemos ficar com a Mia para sempre? Damien se virou e abraçou a filha, e Ava viu seus olhos cinzentos brilharem de uma forma incomum. Sim, querida, ele disse com a voz embargada. Nós ganhamos. Mia vai ficar conosco. Os quatro sentaram-se ali, abraçados no meio do tribunal, sem se importar com as escadas ao redor, sem se importar com o mundo fora de seus braços. Uma família não nascida do sangue, mas da escolha, do amor, da coragem de estender a mão quando tudo parecia sem esperança. Do outro lado do tribunal, Preston Montgomery III levantou-se silenciosamente. Ninguém veio consolá-lo. Nenhum advogado deu um tapinha em seu ombro. Victoria nem se deu ao trabalho de perguntar o resultado. Ele saiu com os ombros curvados. Um homem derrotado em uma guerra que nunca deveria ter começado. Mas ninguém o viu partir. Ninguém se importou, porque naquela sala, a única coisa que importava eram 4 pessoas abraçadas, 2 meninas rindo e uma família nascendo das cinzas do desespero. Um mês após a audiência, a mansão Alpine estava banhada por um pôr do sol dourado. O céu ocidental brilhava com camadas de laranja, rosa e roxo se misturando, pintando uma obra-prima que nenhum artista jamais poderia recriar. A primavera estava chegando. As primeiras flores haviam desabrochado no jardim. Ava cuidava dele todos os dias, e o ar estava cheio do cheiro de grama recém-cortada e esperança recém-nascida. Damien estava na beira do quintal, com o suor escorrendo pela testa, apertando os últimos parafusos de um balanço de madeira que ele mesmo havia construído. Levou uma semana inteira para terminar, desde escolher o melhor carvalho até lixar cada borda, para que não houvesse uma única lasca que pudesse machucar suas 2 princesinhas. Marcos se ofereceu para contratar trabalhadores, mas Damien recusou. Algumas coisas você precisa construir sozinho, e um balanço para seus filhos era uma delas. Risadas claras ecoavam do gramado, onde Mia e Sophie brincavam com o Golden Retriever, que Damien trouxera para casa na semana anterior. O filhote foi batizado de Sunny, porque Sophie disse que sua pelagem era da cor do sol. Sunny corria em círculos ao redor das meninas, abanando o rabo freneticamente, com a língua para fora, em pura felicidade. Mia, a menina que antes era tímida e quieta, agora ria enquanto tentava fazer Sunny ficar parada para que pudesse amarrar um laço em seu pescoço. Sophie corria ao lado dela, gritando instruções sem sentido que só crianças poderiam entender. Ava estava na escada da frente com 2 copos de limonada gelada nas mãos, observando a cena com o coração tão cheio de sentimentos que ela nem conseguia nomear. 2 meses atrás, ela estava curvada sobre o balcão de uma lanchonete, soluçando, implorando por um milagre para não perder sua filha. Agora ela estava em uma casa que antes acreditava que nunca mereceria, observando sua filha brincar com a irmã e o cachorro em um quintal ensolarado. O milagre havia acontecido, mas não da maneira que ela imaginava. Ela desceu a grama, indo em direção a Damien, que enxugava o suor da testa com a manga da camisa. Ele olhou para cima ao ouvir seus passos, e um sorriso se espalhou por seu rosto, normalmente frio e severo. O sorriso ainda era raro, mas Ava havia aprendido a valorizar cada momento em que ele aparecia. "Está pronto?" perguntou ela, oferecendo-lhe um copo de limonada. Damien pegou, tomou um longo gole e acenou com a cabeça em direção ao balanço. "Está pronto, sólido e seguro. Elas podem balançar o dia todo e nada vai acontecer." Ava sentou-se no balanço e empurrou levemente para que balançasse. A madeira parecia lisa sob suas mãos, e ela podia sentir o cheiro do verniz fresco. Damien havia se esforçado muito. Cada corte preciso, cada junta perfeita. Um chefe da máfia podia construir móveis tão bem quanto administrava um império. "Sabe", disse Ava, com os olhos ainda fixos nas 2 meninas rolando na grama com Sunny. "Naquela noite no restaurante rezei por um milagre. Pedi um marido e um lar para não perder Mia." Damien sentou-se ao lado dela no balanço, seu braço deslizando naturalmente em volta dos ombros dela, como se fosse o lugar certo para ele. "E o que você conseguiu?" perguntou ele, com um sorriso na voz. Ava virou-se para olhá-lo. O homem que ela antes temia, antes duvidava e agora não conseguia imaginar viver sem. "Recebi um criminoso teimoso que sabe construir um balanço e uma montanha de roupa suja que precisa ser dobrada toda semana." Damien riu, o som profundo e caloroso enchendo o ar da noite. "Você está me magoando, Sinclair." Ava sorriu, depois ficou mais séria. "Não, ganhei mais do que isso. Ganhei uma vida inteira, Damien. Uma vida que nunca ousei sonhar." Ela olhou para o jardim, onde Sophie ensinava Mia a lançar uma bola para Sunny apanhar.
Duas crianças, uma com cabelos loiros como a mãe, outra com cabelos pretos como o pai. E ainda assim, elas se olhavam com o amor de irmãs verdadeiras. Eu tenho uma família, sussurrou Ava. Uma família de verdade, disse Damen, virando-a para encará-lo, sua mão levantando gentilmente o queixo dela. Olhos cinzentos encontraram olhos azuis na última luz do pôr do sol. E eu tenho você, disse ele, sua voz rouca de emoção. Um chefe da máfia raramente aparecia. Tenho a mulher mais corajosa que já conheci. Uma mulher disposta a caminhar ao lado do diabo para proteger seu filho. Tenho a mulher que transformou esta casa vazia em um lar. Tenho a segunda chance que nunca acreditei merecer. Ele inclinou a cabeça e Ava soube o que estava por vir. Ela esperava por esse momento há 30 dias, desde aquela noite na cozinha, quando os dedos dele tocaram sua bochecha e então pararam. Agora não havia mais audiência para esperar. Não havia mais limites a serem mantidos. O primeiro beijo deles aconteceu sob a última luz do pôr do sol, gentil e doce como uma promessa do que estava por vir. Sem pressa, sem exigências. Apenas duas pessoas que se encontraram na tempestade, finalmente confirmando que haviam chegado a um porto seguro. Eka. A voz de Sophie ecoou do gramado. Papai e Ava estão se beijando. Mia riu como em um conto de fadas. Damen e Ava se separaram, ambos rindo porque haviam sido pegos. Sunny pulou, subiu no balanço e se encaixou entre eles, abanando o rabo como se recusasse a ficar de fora. Sophie e Mia correram atrás dela, subindo no colo dos pais e transformando o balanço em um emaranhado de braços e pernas. Risos e pelos de cachorro. Ava sentou-se ali, cercada por duas meninas brigando por seu colo, um cachorro lambendo seu rosto e um homem olhando para ela com uma expressão que ela sabia que nunca mudaria. E ela entendeu que esse era o milagre pelo qual ela havia rezado naquela noite. Não o anel de diamantes, nem a mansão, nem a conta bancária, mas a sensação de pertencer a algum lugar. O som do riso de sua filha no jardim. A mão que segurava a sua quando ela estava com medo. A certeza de que não importa o que acontecesse, ela nunca mais teria que enfrentar isso sozinha. Às vezes, a família não nascia do sangue, mas da coragem de estender a mão quando o mundo inteiro se afastava. Às vezes, os milagres não caíam do céu. Eles vinham de um estranho que escolhia não desviar o olhar. E às vezes, um anjo da guarda tinha o rosto de um demônio. A história de Ava e Damien havia terminado, mas a vida deles estava apenas começando. Na mansão alpina, sob um pôr do sol que dava lugar a uma noite estrelada, uma família nascida do desespero estava escrevendo seu novo capítulo. Dia após dia, momento após momento, um sorriso de cada vez. A história de hoje nos mostra que o amor verdadeiro não vem da perfeição, ele vem da sinceridade. Que família não é apenas as pessoas que compartilham seu sangue, mas também as pessoas que escolhem ficar quando a vida está mais difícil. Se você acredita que a verdadeira família é construída a partir de escolhas e sacrifícios, se esta história tocou o seu coração, clique no botão curtir. Compartilhe deste vídeo com as pessoas que você ama e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para poder ouvir mais histórias comoventes todos os dias. Adoraríamos saber o que você achou desta história. Você já conheceu um estranho que mudou sua vida? Você já teve que tomar uma decisão difícil para proteger a pessoa que você mais ama? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Estamos sempre prontos para ouvir as emoções profundas do seu coração. Obrigado por ficar conosco até o final do vídeo. Desejamos a todos que estão assistindo boa saúde, uma vida alegre e amor em todos os dias. Que você sempre encontre paz em sua alma e pessoas dispostas a estender a mão quando precisar. Até logo e nos vemos novamente no próximo.